muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br. Tainá na área com vocês pela próxima hora, talvez uma, talvez duas, porque hoje, gente, eu tenho um artista aqui e a gente, na pré aqui, só trocando uma ideia, eu falei, não, vamos parar essa conversa e vamos fazer valendo, que eu quero descobrir, desbravar quem é o artista e a pessoa por trás do Dmitry. Vamos lá que eu vou acertar seu sobrenome. Mas eu tenho uma cola aqui, ó. Dmitry Kuriki Yoshinaga. Acertou. Quase isso, vai. É quase isso. Tudo bem com você? Tudo bem. Bem-vindo. Boa noite. Boa noite, bem-vindo. Quando eu me deparei com o teu nome, com o teu trabalho, fui dar uma olhada, eu falei, gente, tem uma coisa aqui que eu quero conhecer, que eu quero ouvir, né? A primeira sensação que eu tive foi de quero ouvir essa pessoa. E aí você entrou aqui no estúdio hoje, já falou dos quadros, isso me remete ao movimento punk, me remete a isso, me remete... Quero começar do começo. O começo lá vem do seu nome que você estava falando. Você tem ascendência japonesa. Posso falar? Pode? Sua vez. Bem-vindo. Sua vez. Agradeço o convite, Tainá, que é muito bom poder se colocar, né? Porque você se posiciona. Isso é muito importante. E a minha busca a vida inteira foi nesse lugar de posicionamento. Às vezes de forma errada, às vezes de formas corretas. Enfim, o meu nome, ele tem uma origem dentro de uma paixão do meu pai, que era militante, né, do PCzão nos anos 70 e 60. Sou de uma família de militantes japoneses, migrantes de Okinawa, fugidos, né, da Primeira Guerra. E a paixão dele pelo romance russo me traz esse personagem chamado Dmitry, né? Essa roupagem que me deram, que é muito curioso, porque os caras pensam o Dmitry Kuriki Yoshinaga, quando você entra num estúdio de filmagem, ou quando você vai num lugar específico, né, dentro desse lugar de classes, os caras, você fica sentado na portaria umas 2 horas até que alguém pergunte quem é você. E quando você entra na reunião, os caras perguntam, é você mesmo? E quando sabem que é você, perguntam se você vai conseguir fazer, né? Então, o nome antecede uma imagem que não corresponde à figura, né? Isso se chama Brasil, né? Sim. Esse lugar onde as coisas se misturaram bastante. Você teve questionamento sobre a sua identidade, esse lugar de como te vem, do teu nome, desse momento que você está falando, dessa... É por isso que eu cheguei até aqui, né? Das classes e tudo, assim? Sempre, porque assim, você tem... Eu nasci nos anos 70 num bairro chamado Pompeia, do lado da Vila Madalena, que hoje, né, tem... É o hype ali é o lugar. Só se você olhar umas fotos dos anos 60, dos anos 70 da Vila Madalena, é como se fosse um subúrbio, uma periferia suburbana. Então era tudo de barro e paralelepípedo, tudo ali eram casas de imigrantes italianos, por isso que é Pompeia, mas ali a mão de obra era negra. Então, porque tinha o Tijuco Preto que atravessava vindo a Pompeia, ali um rio onde tinham as casas de palafita dos migrantes negros. Por isso que ali tem muito samba, né? Um berço de samba, um berço de benzedeiras, muita cultura afro-brasileira rodava naquele lugar, né? O catolicismo popular que mistura tudo isso, né? Então, nesse momento, nesse bairro, era um bairro onde os trabalhadores tinham essa origem operária, ao mesmo tempo migrantes, né? E imigrantes também, né? E o questionamento ele vem a partir daí, né? Como você se identificar com isso? Se eu tenho avós, que hoje é minha busca de reconhecimento, até de repatriamento, junto com os indígenas Pancararu, que absorveram a população que sobrou indígena do norte do sul da Bahia, ali em Bom Jesus da Lapa, porque foram exterminados e foram absorvidos no sul da Bahia pelos Pancararu. E hoje eles estão em São Paulo, no Parque Real, né, na Zona Sul de São Paulo, e através de documentação, contato, eu busco esse lugar e esse reconhecimento em nome das minhas avós. Ao mesmo tempo, o meu avô é descendente Nagô, o pai dele era minerador na África, veio para Grã-Mogol, no norte da Bahia,
norte de Minas, e Grão-Mogol, né, se eu não me engano, é o nome do maior diamante do mundo que foi encontrado na Índia. Então eles criam essa cidade no norte de Minas e trazem os negros mineradores para achar diamante, e a lenda diz que não encontraram nada. A lenda diz que, né? A lenda diz. E é curioso, porque é uma cidade maravilhosa, que tem uma cachoeira maravilhosa, cachoeiras, muitos lugares paradisíacos chama Cachoeira das Almas Perdidas, Cachoeira do Suicídio, Cachoeira do Lamento. Então, o nome é um código para entender o nível de sofrimento Sim. que esses caras passaram. Então, todo esse sofrimento polarizado, né, dos meus avós indígenas, japoneses, e já japoneses que sofrem preconceito, porque são de Okinawa, que é um porto muito antigo, desde 1500. Então já tem uma mistura ali na Polinésia, tem uma mistura da China ali, então eles são pardos, então eles não são considerados japoneses originários, porque já tem uma cor mais cinzenta, não são brancos, né? Então toda essa mistura dessa diáspora de todos esses lugares se encontrava nesses bairros de São Paulo, e as pessoas se cruzavam. E nesse cruzamento eu nasci em 1975, né? Eu e meus irmãos. Que incrível, assim, porque a história que prevaleceu para contar a história da construção de São Paulo, ela vem muito do lastro da imigração italiana, né? E é isso que se coloca, né? Assim, no imaginário coletivo. E essas outras relações de construção do povo paulistano, do povo brasileiro em si, elas são apagadas, né? Sim. E esses resgates, eu tenho amigos que ainda lutam para encontrar qualquer documentação da família em África, né? Porque ninguém tem lastro, ninguém sabe de onde veio. E aí fala, mas os escravos... Não, as pessoas escravizadas vieram, mas eles não eram pessoas escravizadas. Eram mineradores, eram engenheiros, eram profissionais. E isso em nenhum momento é questionado, né? Não. E aí os italianos construíram o Brasil. Não só, né? Mas não assim, só. não só. Assim, não... Já vi uma construção de Brasil anterior à chegada deles. E a gente não pode descartar que assim, que a gente não está... a minha questão não é em relação aos italianos, aos portugueses, enfim. Sim. Não se trata disso, se trata de uma identidade. Então, quando quando eu tenho que dizer para os meus filhos, que eu tenho 2 filhos pequenos, eles perguntam quem eu sou, eu não vou dizer para eles que eles são brasileiros, porque este Brasil faz com que eu não tenha dinheiro para pagar a escola particular para eles, que eles não tenham acesso a coisas que amigos tenham, que eu tenha que me lascar para pagar um convênio médico, porque eu não tenho condições, né? Muitas vezes, porque meus filhos nasceram com questões pulmonares muito sérias, né? Então, tem um lido muito particular com eles em relação à saúde, né? Então, a gente se esforça para isso, que eu não gostaria, porque no Brasil, um dos poucos países no mundo tem um sistema único de saúde. Sim. Quer dizer, se o coisa permitir que isso não seja destruído, né? Então, quando eu digo assim, Tainá, essa busca de identidade, para muitos pode parecer uma coisa, um fetiche, mas na verdade, se eu não sei, e se a Tainá não sabe de onde que ela veio, com certeza ela não vai saber para onde vai. Sim. Então é tudo uma questão de você ter clareza de onde você veio e aceitar essa ancestralidade, que para mim é espiritual também, porque eu sei de onde eu veio, eu sei o quantos lutaram e quantos resistiram para mim chegar até aqui. Mas nesta encarnação, eu aceito a busca dessa identidade. Talvez meu filho busque as outras. Então eu busco que está mais palpável, né? Essa origem. Porque eu preciso de um pertencimento que não é este Brasil. Porque isso aqui se chama Brasil, mas tinha outro nome. Tinha outro nome. Né? Ou outros nomes, né? E os povos originários, eles a terra não pertence a eles há muito tempo. Exatamente. Né? Então tem o resgate desse Brasil em si, né? E é muito louco, né? Porque aí a Tainá fala assim, a terra não pertence a eles. Se você disser para um indígena, pode ser Pancararu, Krenak, Runicuim, Anauá, Kaxinauá, essa terra pertence... Que terra que te pertence? Aí ele vai dizer, quem colocou cerca foi o homem branco. Sim. Então não existe essa relação de pertencimento, existe uma relação
que é assim, eu sou parte da Terra e a Terra é parte de mim, eu sou só mais um animal sobre a Terra. E quanto menos barulho e quanto menos eu interferir sobre a Terra, melhor é, porque ela é minha mãe, porque eu sou feito, cientificamente nossos corpos são compostos de todos os elementos que estão sobre a Terra, né? Nós não somos dono da Terra, não existe dono. Uma frase que significa que diz assim: sote a so que a so, que a so. Eu sou filho da terra, você é filho da terra. Somos todos filhos de uma mesma mãe, né? Ai, que bonito, que espiritual. Não, é uma coisa lógica. A terra não tem canto nem divisão. Sim. É redonda e todos os animais, né, do parasita ao homem que se diz no topo da cadeia alimentar, é filho deste lugar, o ar que a gente respira, a água que a gente bebe, o alimento que a gente consome, né? Mas esse lugar, ele não existe mais, né? Ele foi esse lugar desse entendimento da Mãe Terra, de todos serem filhos da mesma mãe, né? Dessa terra sem cercas, ela muito não existe. A gente vive num sistema de posses, de divisão, onde a terra tem cerca, os territórios são cercados, São né? cercados. Tanto a casa, o bairro, a cidade, os países, as fronteiras, né? E aí a gente vai ampliando esses Sim. territórios. Quando eu penso em pertencimento, eu penso muito mais num lugar emocional de origem, né? A que terra eu pertenço é mais uma volta nesse lugar que a gente pode visitar dentro da ancestralidade, sabendo, né, de onde viemos, do que de terra propriamente dita, Sim. né? Porque se a gente for pensar em terra, os grandes feudos aí podem falar de terra com mais propriedade e registro em cartório do que qualquer, Sim. qualquer pessoa. Quando falando dessa terra sem cerca, é justamente esse lugar onde que nós, de forma interiorizada, né, que os pensamentos, né, que geram nossos sentimentos, a gente consiga se educar e educar, né, porque como Paulo Freire disse, pessoas educadas que educam o mundo, né, que transformam o mundo. Desse entendimento que nós pertencemos a um sistema que não é apenas o sistema do capital. A gente pertence a um sistema que é o sistema solar. A gente pertence a um lugar onde que hoje em 2022, a gente está numa encruzilhada que, segundo os grandes cientistas, daqui 3 anos, se não mudar o gerenciamento, né, do consumo, na maneira que a gente consome tudo que está sobre a Terra, a gente vai entrar num lugar sem volta. Sim. Então, não se trata hoje, essa minha luta pelo esse posicionamento, não se trata apenas da busca da identidade. É o que eu posso me posicionar diante do futuro dos meus próprios filhos. Do futuro, não sei se você tem filhos, mas dos seus filhos ou dos seus parentes. Não é mais uma questão de eu acho, eu sinto, eu gosto, eu quero. Não se trata disso, se trata de uma questão de sobrevivência. É que as questões ligadas à terra, à natureza, elas viraram. O capitalismo transformou numa pauta de eco chato, de quem não quer que a civilização avance. Não, se a gente não colocar uma indústria aqui, se a gente não plantar soja em larga escala, o mundo vai morrer de fome. Se a gente não pulverizar tudo, se a gente... Então, a gente muito que comprou esse discurso... A gente, digo eu, né? Tô falando, partindo aqui de mim. Compramos esses discursos, né? Que vêm do agronegócio, que vêm de uma série de outros interesses que não o sustento... que combate a fome mundial, né? Não vem de um lugar autossustentável. Ela vem de um lugar do capitalismo, e aí esse discurso do ecochato, proteger a natureza virou coisa de paz e amor, ou virou coisa de comunista, ou nunca é uma pauta essencialmente de todos. Sobrevivência. De sobrevivência, né? Se você pega, segundo o que os cientistas falam, né, que eu não entendo nada disso, mas assim, uma espécie, a função de uma espécie é a transmissão. Pode falar, só vou tirar a luz do seu rosto. Ou a transmissão a partir, né, do conhecimento ou do DNA. Então, toda espécie, ela está para dar continuidade, né? Se fazer eterna a partir da continuidade, né? E a gente está tirando
esse primitivo, né, dessa essência de um animal, que é a continuidade, porque a gente está tirando nossa própria continuidade e, consequentemente, a continuidade de milhares de espécies, né? Milhares, dezenas, centenas de espécies. A gente se coloca acima, né? Eu esqueci, bom, enfim, vou falar o que eu entendo sobre essa fala dessa pessoa que eu admiro muito. Ele fala que nós ocidentais, né, temos essa coisa de comer montanha, comemos mar, comemos uma pedra, comemos mineral, comemos vaca, come tudo. Nós comemos tudo. Quando na verdade nós temos que comer apenas o suficiente. Nós se distanciamos de uma natureza, mas não é essa natureza utópica, né? Vamos viver na floresta, não estou falando disso. Mas um mínimo de harmonia com aquilo que nós fazemos parte. Nós não somos deuses. Nós somos parte de algo maior que, se você quiser chamar de Deus, ok, mas nós não somos esse. Nós não temos o direito de matar nada, porque nós somos como eles. Na verdade, por ter consciência, nós temos essa responsabilidade. Sim. Se você catar qualquer outra espécie, uma espécie não chega e fala, pô, cara, vamos esculhambar aquele macaco ali. Por quê? Vamos dar uma surra nele. Vai lá e espanca o macaco. Mas aqui não, aqui você vê um morador de rua, né? Você vê uma mulher trans, você vê uma pessoa numa condição a qual que você se coloca no posicionamento de melhor sobre o seu direito legal, religioso, não importa, né? Ou até dentro das suas crenças, você não observa o outro como da sua espécie, você se sente no direito de ir lá e acabar com aquela pessoa, né? Botar fogo em seres humanos. E isso tem ficado cada vez mais evidente, né? Que nós estamos numa estrutura que separa as pessoas, dizendo quem vale viver e quem não vale. Então, uma pessoa trans não vale viver, né? Exatamente. Um morador em situação de rua não vale viver, porque ele não serve mais à sociedade, né? Aquela pessoa não tem uma utilidade para a sociedade. A pessoa trans, você vê, o Brasil é o país que mais consome pornografia trans, é o que mais mata, né? Mas aí coloca a serventia desta pessoa dentro de um conceito cristão. Não pode, isso não é permitido na nossa sociedade. E aí você tem qual vida vale mais. A gente vive numa sociedade que tem essa conta. A Existe gente essa conta. precifica a existência. Precifica a existência, exato. Então é uma conta. Só que isso, né? Essa numa escala um pouco maior, se a gente traz isso para escalas menores, por exemplo, na minha própria vida, né? Assim, tá falando de mim, né? Vou falar de mim. Uhum. Dentro desse mercado, no mercado publicitário, né? Ou do mercado cinematográfico de São Paulo, né? Eu lutei durante 20 anos, né, dentro desse lugar para ser o melhor no que eu fazia. E eu fui o melhor, né? E cheguei onde eu achava que ia ser benefício. Só quando você vê esse rastro que é impresso na gente desde quando a gente nasce, que a gente tem que ser um empreendedor. Sim. Né? Se você não é ninguém, se você não for Essa empreendedor. falácia liberal, né? Essa falácia liberal do empreendedorismo, aí no universo dentro do cinema, trabalhando 20 horas por dia para vender um carro, durante um mês para vender a imagem de um banco, né? Onde que eu, né, no meu posicionamento dentro desse sistema, né, de produção, eu trabalhava com a arte. Então é pintura de efeito, objeto e cenografia, né, na produção, na construção, né? Então é muito artesanal. Uhum. A gente não estava dentro do sistema desse cinema, então a gente não é sindicalizado, porque se nós fôssemos, nós teríamos que ganhar 30 vezes mais. Então a gente também não era contabilizado, por exemplo, no seguro, porque a gente era o que mais se acidentava. Então perder dedo, perder visão, cortar braço, cair do andaime. Então, nesse lugar, nesse falso glamour ali, para vender carro... Os operários da arte, né? Os operários que são da os arte invisibilizados. são os que você abre o olho, quantos invisíveis, né? Sim. Né? A mulher que trabalha na limpeza de um prédio, que tem aquele uniforme horrível, que é de presidiário, né? Que é invisibilizada, colocada na condição de que ela não pode ter nada. Ela é aquilo, é uma faixa azul. E ela não pode incomodar, ela tem que passar invisível. Exatamente. Sem sentimento.
Então, essa minha jornada dentro desse lugar, trabalhando com arte, com produção artística, chega um determinado momento que eu fico muito doente, fisicamente. Fisicamente. Então, por conta do alcoolismo, porque é uma das pontas de escape disso, né? Então, desenvolvendo uma hepatitiose crônica, né? Tendo que fazer uma cirurgia no joelho, uma cirurgia no braço, por conta de acidentes de trabalho ou esforços repetitivos, né? De esculpir, subir, descer, muito tempo de trabalho. Eu começo a visitar uma outra maneira de cura, né? Então eu vou atrás das medicinas naturais. Antes da gente entrar nisso, eu quero saber quando quando você se descobriu, se é que dá para se descobrir artista, quando que a expressão artística ela chegou para você enquanto hobby, primeiro, não sei se foi hobby, profissão, porque você estava falando, o movimento Sim, punk, sim. os skinheads, você tem um lastro ali Tem um de lastro. formação, né, enquanto ser humano. Esse lastro, ele vem para mim quando eu escuto o Clube da Esquina, com 7, 8 anos de idade. Quando meus tios e minhas tias... Eu fico até emocionado. Quando meus tios e minhas tias, depois de a gente comer anos arroz com ovo, por conta de um emprego que meu pai conseguiu, e de um outro tio, eles conseguiram ir para a universidade. Eles conseguiram fazer o colegial. E por conta de todo o movimento do Direta Já, tiveram acesso ao Clube da Esquina. É apenas simbólico. Sim. Então o Clube da Esquina trouxe possibilidades. Possibilidades. A música trouxe possibilidades, porque a música é democrática, o funk é democrático, o rock, o hardcore é demográfico. Ninguém trava o som. Sim, ninguém trava o som. E o som, ele trabalha no campo das ideias, então é o ar. Então sempre que se tem a voz, tem resistência, tem transformação. Então esse movimento dentro de casa, por esta democracia, já tendo uma herança dentro desse processo de militância e também uma herança, né, das mandingas, né, da capoeira, né, das mandingas e do catolicismo popular, que tinha o tambor, tinha o atabaque, tinha o samba na esquina, tinha a vai-vai, tinha o águia de ouro, tinha o rosas de ouro, tinha os caras do balão, né, tinha o pessoal, ainda tinha as benzedeiras, ainda tinha focos de resistência, porque algumas pessoas sabiam quem era. Então abriu esse leque de possibilidades. Então meus pais me pegam e eu comecei a dar uma desviada dentro do que eles acreditavam, já desde cedo bebendo, fumando, né, fumando um beck, aquela história toda. Eles me jogam para fazer um colegial técnico gratuito, que é um ETESP Carlos de Campos no Brás. É o Cacá, um colégio que tem até tem uma trajetória bem bonita, porque foi um colégio que foi ponto de resistência durante a Revolução de 22, enfim, é um prédio histórico que foi construído para ser escola de mulheres, para as mulheres aprenderem a costurar e bordar e fazer curativo, sabe? Então ele era muito bonito, né? Bonito, assim. Mas carregava todo esse contexto. Esse contexto macabro, no meio do Brás. E lá, por tudo isso, ainda era um ponto de resistência dos últimos caras que gostavam do punk rock, dos últimos caras que gostavam do gótico. Sem, sinceramente, a gente nunca ter sido gótico, nem ter sido punk, porque não fomos, né? É outro lugar, outro momento, né? Você se torna, você pode chegar ao eixo daquilo naquele momento, mas quando você retorna não é uma outra coisa, né? E o próprio movimento, ele se transforma, né? A gente vê o movimento punk da São Bento que se transformou, que virou o movimento hip hop da São Bento. Exatamente, que é um eixo, né, de resistência. Exato. E a cultura, se ela não se transforma, ela acaba sendo reacionária, né? Ela precisa, porque o sistema vai absorvendo, né? E ao capitalismo tudo pertence, né? Ele vai pegar, olha, isso aqui pode render. Sim. Isso pode render. Aí vai ter que ser transformado o rolê, porque se não é transformado, você não consegue escapar pelos buracos, né? Sim. E nesse momento, existe um movimento muito forte em São Paulo, né, que era o movimento Stray Edge, né? Aí a gente colava ali na Augusta. O que eu já fui enverdurada. Nossa, o que eu já fui enverdurada na minha vida, meu amigo. Verdurada e hardcore, né? Só que assim,
Pra quem observa de fora, puta, mano, era 50 pessoas em São Paulo, 70, 100, 40 punk ali, 20 ali. Mas você trocava ideia com essas pessoas, os caras falavam de humanidade, Sim. os caras falavam de sexualidade livre, falava de arte, falava de coisas que levavam do visionário, do aspecto, do arquétipo do visionário, projetava um lugar melhor. É muito louco, porque nessas relações de shows punks ou de estreed que eu frequentei, era ali. As pessoas falam muito da escola sem partido, não sei o quê. Cara, todas as referências que eu tive de leitura, de leituras transformadoras na minha vida, ela não veio a partir da sala de aula. Ela veio a partir dos movimentos. Eu fui ter contato com Paulo Freire, eu fui ter contato com movimento anarquista, com todas aquelas leituras ali, né? Mesmo libertação animal, tudo foi dentro de roda de hardcore. Exatamente. Dentro desses E movimentos. da forma que eles conseguiam, não existia Sim, internet. sim. Existia um Fanzine. livrinho que fazia um fanzine, Era né? isso. Criavam-se os inimigos ali, aí tinha um cara que era um careca ali, que vinha, aí tinha um idiota ali da TFP que vinha e batia isso. Que são os mesmos que foi se transformando, são os mesmos caras que espancam o morador de rua, que batem Essas em pessoas trânsito. continuam aí. Essas mesmas pessoas. Muda a pessoa, mas a persona continua aí. Esse eixo continua, porque é um eixo reacionário, colonialista, né? Que são a âncora essa palavra, esse termo, né? Desse racismo estrutural, Sim. né? E São Paulo, querendo ou não, por mais que a gente, né, fale de uma metrópole e tal, é uma cidade muito reacionária, né? Ela é São Paulo extremamente é reacionária. preconceituosa, é reacionária. Por mais que ela seja diversa, quando a gente, né, tem esse primeiro olhar e fala, nossa, é em São Paulo que eu encontro tudo acontece lá, mas acontece de que forma, em que estrutura, Exatamente. né? As coisas Mas a acontecem. diferença, Tainã, é que São Paulo é um labirinto. E quando você tem um labirinto, você tem a possibilidade de esconderijos. Então, você tem esconderijos. Então, não é tão evidente, você consegue se esconder, você se recorda, né? Os guetos, né? Sim. Então, eu me recordo quando era menor, com 7, 6 anos de idade, meus tios de black indo pra shit show, indo pra black balanço, sabe? Ouvindo James Brown, né? E ouvindo Tinha os Miles grandes Davis. bailes, né? Mas nos guetos, Nos eram guetos. clubes, Sim. guetos ali, esse lugar de gueto. Aí, em algum momento, o sistema vinha e, pum, explodia a situação. Só que bom tempo onde não existia o crack, bom tempo que não existia a cocaína dessa forma que é colocada, porque ia lá e tinha uma opressão física, né? Hoje é opressão para todos esses, para grande parte, né, desse universo periférico de São Paulo, que não necessariamente você precisa estar na periferia para sentir isso, ela vem através dessas tentações do sistema, né? Então, pô, você vai em São Paulo, na Santa Efigênia, comprar uma lâmpada, vem um moleque de 8 anos de idade, você fala, mano, você quer comer alguma coisa? O moleque olha pra você, isso aconteceu comigo recentemente. O moleque olha pra você, 8 anos, é meu filho, velho, que eu tô vendo ali, tá ligado? Não é um moleque. O moleque, meu, você quer comer alguma coisa, mano? Ele fala, não sei o quê, e o cara começa a entrar num colapso, porque ele sabe o valor do alimento, ele não é um qualquer coisa, é um ser humano. Sim. Ele, não. Tio, eu preciso comprar pedra, eu tô tremendo. E o moleque chorando, cheio de dermatite na pele, tudo fudido, e é um ser humano. Não é uma outra coisa. Então, cara, eu assisti hoje de manhã um documentário sobre a FEBEM. É um documentário de 90 e pouco, 92. Entrevistando crianças de 5 anos dentro do sistema penitenciário, dentro do sistema que foi a FEBEM, né? Não sei como que hoje é casa, tem outro nome. Casa de acolhimento, né? Mas crianças de 5 anos dando depoimento que foi roubar um relógio. E por quê? Né? E qual que era o contexto? E aí, quando você fala de periferia, a gente sempre pensa num lugar geográfico, né? A periferia, ela tem um recorte racial, essencialmente. Ela tem um recorte racial, porque eu sou preto aqui, eu vou ser preto em qualquer Sim. lugar, meu. Não adianta eu ter um carro bom, porque quando eu for na praia eu vou estar de sunga, eu vou ser preto igual o cara que tá vendendo picolé, o cara que vai roubar teu relógio. Sim. Não tem esse papo, não existe isso. Existe sim, porque assim a periferia não tem, você tem uma ausência de possibilidades. Então é restringido, não tem cinema, não tem teatro, não tem nada. Não tem equipamento que mobilize criatividade, cultura, nada, né? Mas mesmo assim a periferia sobrevive. Sim. Mas o que acontece? Sobrevive, mas a gente não pode ser louco de dizer que romantizar, né, a periferia. É cruel. Sim.
O negócio é muito louco, cruel, é louco. Não é mais ou menos louco, É muito louco. é muito louco. Então, esse lugar de São Paulo é legal, porque assim, você teve merecimento, não é? Como é que você tem condições? Você tem que aceitar o seu Privilégio? privilégio, né? Então você tem o privilégio de fazer um colégio técnico público, onde você conhece as pessoas, onde tem um cara do PC do B lá dentro que fala, ó, vai ter uma manifestação e vai ter um show de 3 bandas hardcore no Zuleika de Barros, na Zona Sul. Aí você pega o busão, passa por baixo, cola na Zona Sul, encontra uma pá de mina linda, um papá de cara bonito. E o cara cantando, e o cara falando de política, vamos pra Paulista ficar 10 dias, e você encontra várias. Você não tá entendendo nada, mas assim, a vida é movimento, e movimento, contato, atrito gera movimento, desperta, sabe? Então, essa possibilidade de São Paulo, que era muito rica, que foi muito rica para mim, que abriu esses buracos, assim, né? Esses lugares, né? O punk rock, né? Depois, né? Clash, tudo, Bad Brains, Bad Religion, Minor Threats, tudo, né? Todo esse lugar Aham. não era porque a música é boa, velho. Não é boa. Tipo, não dá pra ficar trampando em escultura ali, ouvindo um negócio que você vai fritar, porque tem uma frequência. Sim. Mas é uma frequência de dar tiro, igual o rap, é bala. É bala Então, mas verbal, são enfrentamentos. frequências de. É o que eu penso do Racionais, inclusive, e todo o movimento rap final anos 80, 90, que essas bandas vêm organizar um ódio. Exatamente, organizar Porque o você ódio. sente ódio, É ódio. essencialmente. E não é um problema sentir ódio. Não, não é. Eu acho que a gente tem que acolher, A gente tem que inclusive. acolher. Não é um problema. Não é um problema você ter ódio, porque se você não, cara, se você se mantém na passividade, né, no operário, né, do Chico, sabe aquela coisa, Aham. Que sabe, morreu na e atrapalhou o Geni, trânsito, né? sabe Assim, aquela coisa, sim. meu, não importa, se a gente acredita em alguma coisa mais forte que a gente, eu tenho que fazer por mim. Eu conheço tanta gente, Tainá, tanta gente, muita gente, meus parceiros, meus amigos, os que sobreviveram a esse Uhum. lugar, porque esse lugar de São Paulo, do começo dos anos 90, final dos anos 80, é o lugar onde foi feita a experiência do crack, a experiência da cocaína, que, tipo, antes para pegar um teco era um rolê. A partir dos anos 90 era todos os lugares, né? E tinha o crack em São Paulo, não só em São Paulo, mas ele tinha endereço certo. Tinha endereço certo, E tinha a mas população certa. era a Era a experiência. experiência. Aí viram que a experiência deu certo, mano, o bagulho disseminou. E cresceu mais, porque é aquilo, né? O sistema nunca controla aquilo que cria. O Sim. sistema ele fica se autodestruindo, né? Gera um monstro e aí foda-se o tamanho que ele vai ficar, né? Porque o álcool já não consegue mais cumprir isso. Porque o álcool é da durabilidade, né? Você fica útil ainda, Sim. né? Porque esse ódio que a gente está falando, esse lugar do ódio, esse lugar da raiva, né? Eu digo mais a raiva, não o ódio. Mas a raiva, que é instintivo, tá ligado muito à sobrevivência. E o sistema te dá possibilidades para você botar essa raiva para fora. Então ele te dá nesse lugar, tanto na fetichização da mulher, né, nesse lugar obscuro, para você colocar essa raiva, esse escondido, esse lugar, porque tem questões mais profundas, tanto com o álcool quanto com a violência. Ele te dá um self-service de loucura para você pegar essa raiva que é instintiva, tá ligado? Muito mais a sobrevivência e transformar em ódio. Porque é o sistema te cooptou, que aí você pode ser preso, você pode morrer, você pode se ferrar, né? No final das contas, você vai parar no lugar onde o sistema te quer. No final das contas, você vai parar onde o sistema quer que você vá. Por isso que a viagem, né? Essa viagem toda, se não der momento, não era para sair desse barco, mas subir na minha canoa e saber que o mar tá correndo para ali. Então, na minha canoa, eu vou pensar o que eu quero. Você chegou a ter banda? Você chegou a ter Não, esse momento não cheguei. Porque da palavra, né? porque nos anos 80, o que que acontece? Hoje, você vai comprar um skate, mano. Então, você vai ali, você arruma 50 conto, 30 conto ali, com Você 200 consegue. conto você compra um skate, Sim. meu. Instrumento é a mesma coisa, né? Instrumento é mesmo. Nos anos 80, velho, a gente saía lá da Pompeia, meu, vamos ver o baixo que o Tuquinha, lá do Bananinha Sobre Rosa, a banda que nunca apareceu em nada, conseguiu lá
no final da Zona Leste, São Mateus, que era quase 4 horas de busão e trem para chegar. Muito louco. Um baixinho velho ali, que ligava na caixa de som ali. Aquele violão tonante Nossa, cansado, né? Sabe, ia para Osasco para ver as bandas de hardcore ali no porão do porão, com aqueles instrumentos, a mesma bateria para 10 bandas, sabe? O showzinho no Tendal da Lapa, E é aquela muito coisa. louco, assim, porque o lugar de acesso a instrumento musical, ele acontece muito dentro da igreja, né? Principalmente dessas igrejas pentecostais, Sim. né? E por isso que a gente vê essa cooptação também, né, das almas acontecendo, né? Porque o acesso de muitos amigos meus, assim, o primeiro acesso a instrumento musical Foi dentro da igreja. foi dentro da igreja. E é louco assim, né, Tainá? Porque a gente vai entrar, se a gente entrar nesse rolê. Cara, 8 horas, vamos Não, lá. é 8 horas, porque, cara, É muita. uma experiência, né? Um bairro periférico de São Paulo, na Zona Norte ali. Em algum momento, né, depois de ter vivido essa cena, desse rescaldo do movimento punk, porque, assim, o que acontece? Eu sempre fui muito família. Então, sempre fui, pô, meu pai e minha mãe, não importa que os caras me legaram no mundo, mas eu tinha um ponto de referência. Sim. Então, tipo, vamos fazer isso, eu fazia até ali, né? Mas não fazia até o fim, porque eu sabia que, velho, isso aí vai dar merda, eu vou sair fora. E quando eu entro na faculdade, que já trabalhava com arte, trabalhava com museologia, eu era montador de obra de arte, então eu trabalhei na 23ª, 22ª, 24ª Bienal. Isso é muito específico, né? Assim, uma coisa é, não, meu avô era marceneiro e eu peguei madeira, eu peguei uma profissão que não argila. existia. Então, é muito específico. É muito específico. Existia dentro dos museus um profissional que sabia como pegar um quadro, que tipo de material que embala, como suspende, todo um universo paralelo. Porque as artes visuais, essa questão das artes visuais não, mas assim, quadro, é muito um mercado de luxo no Brasil. Nossa, mano, mercado de luxo. Você fala de museu, você fala de galeria, você está num lugar onde o país não acessa. Não, a estrutura já é excludente. Sim. A estrutura do negócio já é excludente, né? Tá num lugar central, com aquele formato, com aquela linguagem, já é excludente, já não é para você. Sim. Já faz parte da instituição de mercado. Sim, sim. Porque para mim, no profundo, só um recortezinho, a arte, todo mundo é artista. Sim. Mas não de uma forma pirada, assim, todo mundo é artista, porque todo mundo tem o poder da criação. Toda mulher é uma deusa porque ela cria, ela se manifesta. Todo homem tem esse feminino que pode criar, não importa se é pintando, esculpindo, desenhando, dançando, cozinhando, varrendo, colhendo, dirigindo, mas é o poder de criar. E a criatividade é uma ação, não necessariamente só na expressão artística. Exatamente. Né? É uma ação, é quase tá ligado a um sentimento. Sim. Ela é intrínseca ao homem, né? Tá ligado à criação, né? A criação, criar. Se né? não fosse a criatividade, a gente não teria a ciência, por exemplo, né? Todas as questões da ciência, ela vem de uma curiosidade, de uma criatividade. Exatamente. Antes de existir, as coisas são imaginadas, né? Exatamente. Então a gente tem esse lugar. Esse lugar. Então, para mim, todo mundo é artista, né? Só que deixar isso claro. Quando eu comecei a trampar, eu saí do colégio técnico, mas era tão vagabundo assim, não aprendi nada, velho. Tipo, nada. Porque, velho, você tá no Brás com pessoas que você entrava com 14, saía com 18, que eram 4 anos. Então você tava andando com os caras com a referência, com Sim. os caras de 18. Aí chegou em São Paulo, né? Nação Zumbi, Chico Sainz, então aquilo deu uma virada, porque o hardcore volta pegando você, ao mesmo tempo essa coisa nacional, esse outro universo, né, o maracatu e essa coisa toda. Que eu sempre falo, né, o Brasil sempre teve vergonha em alguma instância da sua cultura, todo mundo queria cantar em inglês, se parecer um cara da Califórnia, ou querer parecer um cara ali num pub de Londres tocando. Ninguém queria um maracatu. Porque a gente não se vê, né? O Brasil é muito... Ele tem vergonha desse lugar brejeiro, né? Desse lugar onde a gente existe, né? Que é maravilhoso. Que é maravilhoso. Né? Porque somos construídos a partir desse olhar eurocêntrico, né? Sim. Aí quando chega até nesse lugar, né?
e outras bandas juntos, né? Mundo Livre S.A. e vai chegando Fred outras 04, é uma galera. Não, nasce outras bandas em São Paulo, esse outro, e começa essa E que vão pra televisão, né? Que vão Porque pra a televisão. MTV colocou a cara desses caras que não era o cara da boy band. Não. Não era o bonitinho, arrumadinho, Não. com a roupinha. Era o cara lá, a mesma coisa o D2, o Plant Ramp, né? Exatamente. Esses caras tomaram de assalto os veículos de comunicação em massa. Tudo bem, um outro era censurado numa rádio, mas de qualquer forma, uma galera se viu refletida ali. Não, muita gente, né? E aí esse movimento, porque eu acredito muito na força da oralidade, o poder transformador das histórias, e a música é um contador de histórias. Sim. Então, esse lugar, assim, a gente estava nesse lugar, no meio do Brás, da indústria têxtil, naquela Zé Paulino, Oriente, só compra, sai. Ninguém morava ali, a maioria era da Zona Leste. Então, era um gueto, né? E esse gueto a gente ia para São Bento, ia para a Galeria do Rock, ia para Quebrada ouvir música, não sei o quê. Então, enfim, não aprendi nada. Mas aprendi o principal, né? Fora a cola, 10 dias na Paulista, enfim. O que se você aprende? Você aprende que a liberdade não tem preço. Então, puta, isso é incrível, né? Você fala, pô, posso ser livre, tem muita coisa para ver nesse planeta. Sim. Tem muita carona de caminhão para você ir para Bahia, para você ir para o sul, vai para a estrada, pega carona, desce para praia, fica na areia, volta. Então vai construindo isso, mas o sistema fala, pô, você tem que trabalhar, né? O diploma da escola vem com o cartaz de chapa, né? Para parar na beira da estrada. Quero o mundo! Quero o mundo. Mas aí o que acontece? Como eu não sabia fazer nada, e eu peguei o diploma só quando eu fui entrar na faculdade, porque eu nem voltei para pegar o diploma, né? O que aconteceu? Eu fui trabalhar num lugar que eu conhecia já há bastante tempo, que era barracão de escola de samba. Você falou ali, foi a primeira coisa que você falou, vai, asa de não sei o quê. Você já trouxe essa memória no começo da nossa conversa. Quando eu estava conversando com isso com a minha companheira, sobre capoeira. Aí, eu cheguei, eu consigo a possibilidade de trabalhar num ateliê de um artista plástico no centro da cidade, no Largo do Paissandu, na Praça Abelardo Pinto, que foi aquele palhaço que fez o maior circuito, né, de caravana de ciganos circenses para no Largo do Paissandu, né, que era de 40. Lago do Paissandu, Rua Eduardo Prado, 111, lá no fundo, que era antigo do fundo do prédio do Correio, tinha uma oficina de artistas plásticos. E aí eu não sei porque na escola alguém falou, tem uns caras que precisam de alguém para varrer o chão lá. Eu falei, eu vou, estão pagando então. Fui para lá. E de lá eu conheci uma outra pessoa, fui parar numa escola de cima perto da minha casa, na Pompeia, que o Águia de Ouro é da Pompeia. Sim. E quando eu era criança, a gente ia ver o ensaio no Morro da Cabrita, que era um morro muito próximo ali, que fica perto da Bica de Pedra ali, atrás da Pompeia. Ali hoje tem a Mancha também, que fica na região ali, né? A Mancha Verde tem um barracão ali, né? Tem o Mancha, tem o Águia de Ouro, tem Peruche, tem Morro da Casa Verde. Ali é um epicentro das escolas de... Até o AMB, onde tem a escola do samba hoje, onde as escolas especiais ficam, mas as quadras, os barracões, né? Que é onde a vida acontece durante todo o ano, né? A galera acha que carnaval é só aquele momento ali, carnaval né? A vida é louca, é um mundo paralelo, uma dimensão paralela da vida. Aí com 14 anos eu caio num barracão de escola de samba, eu vou conhecer os punk de verdade. 14 não, 17. Vou conhecer os punk de verdade. Tudo aquilo que a gente falava era mentira. Tudo que a gente falava era mentira. Porque a gente estava criando uma situação de rebeldia. Sim. Agora, naquela época, quando você ia morar embaixo da ponte, na Pompeia, aí você conhece um cara que veio do Rio, o outro que veio lá de Goiás, que um era soldador, o outro sabia mexer com carpete. E aí você está embaixo de um viaduto, vivendo no meio dos ratos, literalmente, comendo o resto de restaurante que doavam para a gente comer quando tinha, cozinhando com o bueiro aberto para jogar o resto de comida ali, trabalhando com mulheres trans, que iam lá pedir uma força para fazer adereço, alguma coisa, trabalhando com ex-presidiário, muitos, porque ali era um lugar que dava para se esconder ali, sim, no sentido que não era aceito socialmente o rolê. Arma na cintura, recebendo dinheiro de outra forma. Aí você vê o que é o mundo acontecendo. O mundo acontecendo no imaginário do adolescente. Sim. Fala, mano, o tranco é forte. É outro rolê. É outro rolê. Butinada é outro rolê. Não vou inventar um inimigo. Aqui é o resultado do inimigo. Carioca, meu parceiro até hoje, que é soldador de escola de samba. Quando a gente se protegia dentro do barracão, quando tinha tiroteio, quando tinha não sei o quê, quando não tinha não sei o que lá. Então, com 17 anos eu fui para esse lugar e fiquei alguns anos.
Porque tinha um propósito, que era botar a porra da escola na avenida. E é uma catarse que você entra. Então, soldamos, agora forramos de madeira, botamos tapeçaria e vemos com o Dresden fazendo as esculturas, põe para cima, tem uma marcha marcial ali para botar aquilo na avenida. E quando você passa aqueles 50 minutos, a E coisa foi vira de nesse outra gente. momento que você se entendeu enquanto uma peça naquela marcha. Exatamente. Você se sentiu parte. Fazer parte. E aí eu pensei, fazer coisas é a coisa que eu mais gosto. O tesão de manifestar, de criar, né? E aí eu vou para esse lugar e aí falando aqui, eu sou por causa da arte, né? Aí a arte começa, mas eu falei, pô, mesmo assim eu não sei muita coisa. Mas fico ali até os 19 anos, aí minha família viu que eu não estava numa situação muito boa. Nada muito bem assim, porque o negócio Pesado. puta, não é nem hardcore, é punk rock mesmo, cruel assim. Conheci vários sedilícios, várias, né, sabe? Vários, mas de verdade, assim. Ratinho, quer ver? Já tive equipe com 9 cara, 8 tão morto. Um caiu do andaime, chegou no hospital, tinha 3 grãos de arroz e cocaína na barriga. O outro ficou viciado em pedra e morreu no farol. Outro tentou assaltar e morreu. Outro sumiu no mundo. Sabe, uma coisa assim? E jovens, tá entendendo? Eu não tô falando de marginal, tô falando de gente De gente. de gente. Gente que morava na Coab ali de Carapicuíba, outro morava em outro lugar e simplesmente. Porque esse conceito de marginal também, as pessoas colocam essa pecha em cima e aí elas passam a não ser pessoas merecedoras de viver num lugar da Porque estão na sociedade. clara, não estão na gema, né? Estão à margem É, da sociedade. sim. E ali eu fui entender o que eu tinha vivenciado, que era o eco, né? Aquele eco da revolta, da rebeldia, mas eu fui viver essa rebeldia real. Você viu a estrutura na carne nua ali, Na né? juventude, que tocava Legião com violão de 3 cordas, que pegou no lixo, peitava enchente de 3 metros de altura embaixo do barracão, tentando salvar a máquina, roubava resto de comida no McDonald's. Mas é louco, né? Você pensa, a rebeldia da Legião Urbana, por exemplo. A cena de Brasília foi um monte de filho de diplomata que teve acesso a escolas, a discos. É muito louco, né? De alguma forma, Por isso você, que é com a um sua eco, vivência, se identificar. porque é um eco, Muito louco. é um eco. É por isso que eu tô falando do movimento punk, é um eco. Sim. É um eco daqueles, né, da classe média que se identifica com uma situação, porque tem sentimento, né? Então se identifica com um descontentamento, mas não vive o Sim. descontentamento, não tá ali, né? Eu falo do Legião, né? Falo do Cazuza, mas nesse aspecto, os caras não viveram nada disso, mas a forma que eles colocavam no mundo a poesia da vida acalmava o coração dos meus amigos e meu coração naquele momento. Uma coisa é viver a angústia, outra coisa é pensar sobre a angústia, Isso, né? mas quem pensa pode saber explicar de Pode outra saber maneira, explicar. de outra forma. Porque é aí que a arte transforma, né? É aí que a arte Que não a pertence. poesia vem. Sou burguês, mas não sou careta. Quando o Cazuza canta, né? São 7 horas da manhã, eu abro o vidro do apartamento, vejo as pessoas no ponto de ônibus, o Cristo de braços abertos para quem? Mas ele não se furtou de ser burguês, eu Sim. abri o vidro da minha janela. Então ele está sendo sincero. Então eu, somos aquele operário que está olhando para ele na janela, Sim. recebendo essa poesia. Alguém está me sentindo, alguém está me olhando, compreende? Então, o lugar da música, muitas vezes, principalmente do movimento punk, era muito esse lugar, né? Tinha o eco, e para mim, aí quando eu fui viver realmente, né, o rato de porão ali, né, os garotos podres, né, o canibal, aquela coisa que é ali, né, é a realidade, crua e nua, né, de você, pô, você ficar com a mesma roupa 10, 15 dias, você ficar ali, você é praticamente, mais punk que isso não existe, é o próprio Bob Guspe, Sim. sabe, tá ali, né, vivendo e sobrevivendo, e enfim. Aí desperta esse lugar da arte. Mas também eu não posso esquecer, assim, tem esse rastro filosófico dentro de casa. Meu pai, apesar de ter sido uma pessoa que teve que se esconder, nós tivemos
nosso tio, que para mim foi assassinado pela ditadura militar, mas ele cometeu suicídio depois que ele foi torturado no Hospital das Clínicas. Se você pegar a revista, tem uma revista, A Veja, de 1976, 77, eu não me recordo, mas eu conto a história, não conto o fato, porque eu não me recordo, né? E é um lugar que eu preciso vasculhar melhor. Ele aparece na capa lá, Masafumi Yoshinaga, o traidor da revolução. Ninguém sabe que ele tirou aquela porra daquela foto porque ele foi torturado no Hospital das Clínicas e atrás, nos bastidores, os caras estavam caindo na cabeça do meu avô, velho, da minha avó. E o cara tinha dado um montão de morfina e heroína nele, coquetéis americanos, pra ele falar que ele não sabia. Ele só era um cara de 17 anos que andava com uma 12 e assaltava banco. Mas que não acreditava nesse sistema. Então, só que todos eles tinham acesso a esse lugar da filosofia, a esse lugar do conhecimento, mas no sentido do conhecimento que traz a sabedoria de entender outras formas de ver essa realidade. E meu pai era desse núcleo da VPR, da Frente Revolucionária Paulista, se eu não me engano. Então, meu pai não tinha nada, minha mãe não tinha nada, mais nada. É 2 trocas de roupa. Não tinha nada. E um trabalho de operário numa representante de bebidas, um conferente. Mas o que ele tinha? Ele tinha a fita do Bob Dylan, ele tinha uma fita ali do Bob Marley, e tinha uma fita da Mercedes Sosa. E alguns discos da Gal, da Bethânia, do Chico. Mas aquilo era um tesouro tão grande que a partir dali, você escutando ele conversando, você absorvendo um copo de cachaça ou com um birimbau na mão, uma possibilidade do mundo, universo criativo, né? Então teve esse berço dentro de casa, onde que, né, tinha muitos livros, muito, porque ele ganhava doações dos amigos, porque ele é uma pessoa muito especial. Então ele lia demais, ele já tinha vindo desse berço, né, dentro desses núcleos de estudos, né, revolucionários. Então essa oportunidade de leitura sempre, né, essa arte, né, literária veio comigo, mas como eu nunca fui um cara que guardou muita coisa, ela precisava se manifestar, foi para o samba, do samba foi para a universidade, na universidade eu comecei a trabalhar com museologia. Por quê? Porque eu era o garoto esperto dentro da museologia. O que é o garoto esperto ali? Bom, puta, cara, essa instalação precisa pendurar. Como é que prende um cabo de aço? Putz, cara, essa instalação precisa de uma piscina de fibra de vidro. Como é que faz essa piscina de vidro? Caralho. Essa instalação é de lambi-lambi. Como é que faz uma cola de lambi-lambi que depois dá para tirar da parede, que a gente está na parede do prédio histórico da Bienal, não pode estregar a parede? Cara, como é que faz uma impressão de silk screen que o cara quer imprimir nesse tecido, mas ele quer imprimir? Como é que faz? O que é tinta vinílica? O que é tinta acrílica? Né? Cara, como é que macia uma parede? O cara cagou a parede, precisa maciar, dar massa corrida, né? Depois dar uma tinta. Como é que eu faço uma cor? Pela experiência do colégio técnico e no samba, que te dá essas ferramentas, Sim. Falei, fui chegando a partir de uma experiência Cabia Lessa, numa exposição que era 1000 Faces do Brasil, que foi no prédio da FAAP. Um cara que me conheceu me chamou para ir lá fazer um trabalhinho, aí ele ia ser o coordenador de montagem da Bienal, fui, e acabei ficando nesse universo, saí do samba e fiquei nesse universo de montagem de exposição. E nesse universo eu conheci... Mas totalmente nessa casualidade de ser o correria do rolê. Exatamente, só de ser o correria, não melhor nem pior. Sim. Pô, quer ir? Fala, puta, vou. Quer ir? Vou. Isso te desafiava na época, assim? Tipo, quer ir? Tá, tem grana? Né? De tipo, eu vou fazer essa porra acontecer? Não existe isso. Esse lugar de, eu vou fazer, eu vou conseguir, pra mim não existe. Eu quero fazer? Puta, deixa eu ver. Faço, vou fazer. Não dá para fazer isso? Quer que eu carregue o caminhão? Carrego o caminhão. Não tinha esse lugar de desafio da vida. Sabe essa coisa de... Não, velho. Era uma coisa, não digo natural. Era mais prático do que a gente consegue supor. Do que eu consigo. É vivenciando. Sim. É vida, movimento, atrito, geração, sabe? Aí de lá eu fui conhecer as artes plásticas, né? E esse universo das artes plásticas. Então, a gente montou coisas maravilhosas, exposições maravilhosas, pavilhões maravilhosos, não sei o quê. E aí eu fui flutuando, conhecendo pessoas e com essa mesma habilidade inicial do samba, mas já com uma estética mais burguesa, eu consegui entrar para o mercado publicitário. Você teve essas passagens pela Bienal, pela montar a Bienal... Sim. Que ainda eu tenho visto de uns tempos para cá que as pessoas têm acessado mais, assim, acho que a primeira Bienal que eu fui, talvez tenha sido a de 94, que eu me lembro, assim, sabe, excursão de escola? Sei. Que foi da antropofagia. Eu trampei.
Cara, que foi uma coisa pra mim, foi uma arrebatadora, assim, Maravilhoso. de existir mesmo, de entender o mundo. Eu era super nova, mas aquilo ali me deu um outro olhar, assim, pra vida, né? E é muito louco como é, é que a Bienal ela não é careta como os espaços museológicos que a gente conhece no Uhum. nosso dia a dia, que fica os quadrinhos na parede. Lá existe uma provocação, né? Mas como a arte pode ser provocadora sendo um quadro numa parede? Exatamente. É muito louco É isso, muito louco. assim. E é muito louco porque aí, como o camarada que estava aqui antes, como é que é o nome dele? O Helder. O Elder estava falando, ele falando do disco novo dele, a respeito do inconsciente. O poder simbólico de uma imagem, ele não conversa com o teu consciente, mas ele está disparando a informação em 99% da tua cachola. O negócio ficou ali atrás. Sim. Ele pode mudar o rumo, a história de uma pessoa, a história de um lugar a partir do imaginário simbólico. Não que você, a partir do consciente, vai imaginar isso, né? Mas está por trás. E a arte tem esse poder simbólico, né? A música tem esse poder, o ritmo, né, tem esse poder. Mas a imagem especificamente, né? Os oráculos, né? O baralho, o tarô, os símbolos, né? De todas as religiões, tudo tem um símbolo que representa algo maior. Mas esse símbolo ele vai estar conversando com o seu inconsciente, né? Jodorowsky, que é outro rolê. Sim. E você falou da publicidade. A publicidade se utiliza basicamente desses Desse símbolos. universo simbólico. É. Então ali você tem a família perfeita, a cor perfeita, o corpo perfeito, a faca perfeita, o apartamento perfeito, a vista perfeita, o horário perfeito. E é louco, né? Porque às vezes a gente fala muito, porque as novelas brasileiras ditaram comportamentos e tal, tem todo esse papel na construção social. Sim. Mas às vezes um comercial de 30 segundos muda toda uma forma de pensar sem você perceber. Porque muda a sua forma de consumo, de lidar com uma série de coisas da vida, né? Porque você passa a vida inteira entendendo que a felicidade se compra. Sim. E aí, em determinado momento, você se identifica, né? Puta, aquele cara subindo aquela montanha com aquele carro. Meu, já era, né? As propagandas de cigarro, né? As- Hollywood é o sucesso. Não, vamos voltar, vamos voltar. Você pega o começo do século passado, você tinha a população feminina nos Estados Unidos pouco fumava. Sim. E aí, pô, um rolê muito maluco, né? Uma carta do primo do Freud que escreveu para as produtoras de cigarro nos Estados Unidos, falou assim, meu, põe as bonitonas lá atrás com o cigarro na mão. E as mulheres lutando por direitos, ligando por igualdade, começa a pôr as modeletes com o cigarro na mão. Passou 5 anos, 70% das mulheres dos Estados Unidos estavam fumando. O poder da imagem. Sim. Elas não estavam falando nada, eles estavam com o cigarro na mão. E que imagem que a gente lida hoje, né? Que imagem que lida meu filho, que com 4 anos de idade, ele tem que se questionar, aqui na 9 de julho, mamãe, porque eles estavam discutindo na escola, né, o papel de Dandara, o papel de Zumbi. Uhum. Com 4 anos, ele olha para assim, mamãe, por que eles só param as pessoas, eles sempre param os pretos, né? Eles sempre param as pessoas com a pele mais escura. Eles não vão parar você, né, mamãe? Ela falou, não vão. Eu sei disso, porque nós sempre fomos muito maltratados. E a criança tem 4 anos. E o poder simbólico de ver Sim. isso, né? E como é que se lida com isso, né? O que nós estamos construindo? Hoje, a gente lida com uma condição... Nana, Tainá, eu não vou... Se você pegar um celular e botar uma planta na frente com puta de um pôr do sol, onde que a gente se emociona na hora que vê no Instagram, nossa, que pôr do sol maravilhoso. Põe uma planta na frente, ela não vai crescer, mano. Não vai crescer, tá ligado? Sim. Não existe isso, sabe? Não tem relação, né? A gente não consegue falsear ainda esse vida. poder da natureza, que é a vida, embora se tente muito, né? Embora se tente Tá muito. lá, pega um Elon Musk, vai para não sei aonde, vai para outro planeta, e água, e planta, cultiva a semente aqui. A gente já tem todas essas ferramentas funcionando. Mas só para exatamente, você entende o poder simbólico Sim. pro homem? Pro natural, que é a planta, ela não vai crescer, mas para você ver naquele pôr do sol, vai te disparar, não sei se é endorfina na sua cabeça, vai te dar prazer. Sim. Só que o Ocidente acha que o prazer tá na mente, né? O prazer não tá na mente, o prazer tá num ecossistema, né? No nosso próprio corpo. Então a gente se depara com isso dentro das artes, se depara dentro dos filmes, da publicidade, que pode ser muito bom, Sim. mas pode ser muito ruim, né?
Então você cresce, por que que eu saio desse lugar? Passo 20 anos trabalhando para as grandes produtoras. Então, O2 Filmes, Paranoide, Ocean Filmes, 500 mil produtoras. Todo mundo já conhece a O2, mas existem outros tubarões tão fortes quanto, tá ligado, no rolê. Então, trabalhei num filme histórico lá, né, o Blind, né, ensaio sobre a cegueira lá do Sim. Saramago, foi feito aqui, produção brasileira canadense. Trabalhou nesse filme. Trabalhei, aí você tem grana, você tem coisa, não sei o quê, nananã, nananã. Só para ilustrar, assim, trabalhei em muitas produções de Pica. pica, assim. Pica. Mas aí você vai ver dentro da estrutura ali, na estrutura, no cotidiano, 99%, quando roubam a porra de um laptop de uma mina, assistente de arte, diretora, produtora, produtora de bilhete, qualquer um ali dentro, mano, quem é revistado na porta do set? Tem 90 nego dentro do set, 20 são os ajudantes. Que aí não tem nem nome, né? Ajudante, Sim. né? Diretor só tem um. Mano, quem é revistado na porta e abre bolsa e sacola? Quando a Gisele vai filmar no estúdio, ela pode nem saber disso. Mas quantas vezes ela foi fazer Pantene ou Sky, que ela faz essas fitas, o produtor chega pra mim, pra minha equipe que tá trabalhando 48 horas e fala assim, Dmitry, quando ela passar não pode olhar na cara. Ou outro bem, varre a gente como um saco de merda e joga a gente pra trás do biombo. Do biombo, assim, do cenário, varre você. Ou quando você tá sentado no set, o cara tá filmando ali. Bonitão, diretor. Aí põe o Green Day pra escutar ali, né? O rockzinho, porque ele é moderno, barbichinha, cavanha, né? Todo moderninho, tomando a Coca Light dele. Todo coque Faria Limer, né? Assim. Tipo isso. E aí só que o cara sempre olha pra tua equipe sentado numa 3 tabela ali, com uma roupa que tá 3 dias. Chega uma hora que alguém chega pra você e manda você ir pro lado de fora. Ou quando você vai pro refeitório, quando monta, né, o casting de alimentação, o cara senta na tua frente, ou a equipe pica senta na tua frente, os caras pedem pra você sair da frente deles. E eu não vou citar nomes que são dezenas de diretores, Porque não dezenas de é atores. sobre uma pessoa fazendo Não é isso, é sobre sobre a uma estrutura que funciona assim. Exatamente. Você ficou 20 anos na publicidade. Publicidade de cinema, 20 anos. E aí foi quando você adoeceu. Foi quando adoeci. Mas adoeci e perdi muitos no caminho, né? Muitos no caminho, assim. É uma guerra, né? Muitos, assim. E aí consegui ficar 20 anos, porque chegou um momento que minha equipe era da extrema leste. E só os caras, mano. Aqueles caras que você fala, mano, é pra chegada no tiro. Os caras chegam. Tipo, os caras que estão à margem de tudo, extremamente talentosos, mas à margem de verdade. Não é o punk de boutique. Não é o eco. É a verdade. Os caras que vai pra cima, peita e encara os caras de feito e fala, mano, não vou ficar, por você eu fico, por ele não. Sabe? Encara. Me juntei com esse meu parceiro e com os outros, umas 10 pessoas, e a gente conseguiu construir um trabalho muito bom, assim, uma oficina muito grande, que não existe isso em São Paulo mais, nunca ninguém teve, que é uma oficina de adereço e pintura de arte, um galpão que era o tamanho de um ferro velho, onde que polarizava, assim, campanhas publicitárias e filmes, no meio da favela, que isso que era muito louco. Aqui de Osasco, na Santa Maria, na comunidade Santa Maria, aqui em Osasco. E era teu empreendimento. Era esse meu lugar. empreendimento. Aí só quando eu comecei a olhar o rastro, e a gente tem que começar a olhar o rastro pelo próprio rabo, Sim. mano, já era. Minha companheira tá grávida, eu tô todo doente, alcoólatra, trabalhando 20 horas por dia, fritando no celular 10 horas, porque ficava mais administrando essa loucura, com um cigarro na mão e uma lata de cerveja. Ainda bem que exemplos familiares foram muito positivos para mim não entrar em outras coisas. Você podia ter rodado com pedra já há muito tempo, né? Assim, Pedra não digo, mas putz, os com caras outras gostam coisas, muito de de pó, cocaína, velho. Gosta muito. Cinema gosta muito. Cinema, mercado financeiro, tem uma galera aí, só é preso, claro, se você for preto, né? Mas se você for isso- filha da juíza com 45 quilos, você é só um tá tudo usuário bem. recreativo. Exatamente. E aí o que acontece, né? Quando eu vejo esse lugar, mas depois de ter feito, tipo, participado, né? Não feito, participado, feito parte da equipe de, sei lá, 40 longa-metragens, 500 filmes publicitários, essa onda de ter essa transição, né, mercadológica para o mercado das TVs pagas. Então, HBO, Netflix, todo esse lugar. Então,
fazer várias séries, tipo O Escolhido, aquela série do psicólogo lá, a outra não sei do que, 0%, Ninguém Está Olhando. Todo esse lugar dessas séries precisava muito do nosso trabalho, porque são Sim. cenas muito delicadas. Então a gente trabalhou muito também depois desse novo formato, né? Mas, então foram muitas, milhares de produções, assim. Milhares, muita coisa que eu E participei. você se sentiu realizado nesses momentos, assim? Sim, Claro que tem uma dor de estrutura, sim, mas enquanto pessoa, você sim, fala, sou pica mesmo, eu sim, sou claro. foda, Tem hora, eu que pô, fiz todo isso. mundo falando isso pra você, e você conseguindo uma equipe que fazia um tempo que ninguém fazia. E daí você arrastou uma galera com você para esse lugar É, também, exatamente. de agora vão ver a gente. É, parceiros, cara, parceiro. Então, podia você podia virar as costas e não nos respeitar, mas na nossa frente, mano, você vai ter que respeitar os vagabundos. A gente anda assim, a gente fala assim, mas aqui dentro, se não tiver aqui, essa merda não vai ficar pronta. Então a gente conseguiu esse lugar e ganhei muitos amigos. O melhor que eu fui, eu ganhei amigos. Mas sabe amigo, aquele que é aquele cara que tá no corpo a corpo com você, na linha de Aham. frente? É outro tipo de amizade. Né? Eu não te conheci no lugar, troquei mensagem, encontrei você 3 vezes. Mas é na luta do Na dia a lida dia, caindo, mesmo. subindo, puxando. Você encontra a realização. Só que o lugar que você chega, uma hora, quando você chega, acaba, velho. Quando você chega, acaba. Acho que qualquer um. Eu acho que é uma distopia achar que você, quando você chegar onde você quer, você chegou. Porque quando acaba a legenda do filme, ninguém mostra o que vai acontecer com os atores, né, velho? Sim. Acabou a legenda, acabou a história. E agora, mano? O que você faz da vida? 40 anos, 38 anos, Nisso, tua companheira estava grávida, foi nesse ficou, momento do galpão, nessa correria que você tava, essa é, loucura insana. ela ficou grávida. E aí a gente topou o rolê, né? Puta, vamos, vamos, Vamos vamos. ficar junto, vamos ter esse filho, e é nóis. É nóis, vamos embora. E aí, quando ele nasce, assim, o Otto, eu pego ele no hospital, né, cara? Põe ele no colo, assim. Pô, ele me fez uma pergunta, né? Ele olhou pra mim e falou: pai, quando eu crescer, eu não quero um videogame. Eu quero ter história pra contar com você. Aí você tinha que ficar vivo. Aí eu tinha que ficar vivo. É essa que é a questão. Aí começa essa jornada pra trás. Que é essa jornada para me curar meu corpo físico, né? Por isso que eu sou ayahuasqueiro e sou facilitador de jornada com ayahuasca, Quando você teve esse encontro com a com a medicina. medicina? Porque, As- assim, a gente teve grandes polêmicas envolvendo sempre. Depois que os boys pegaram para si, montaram o seu sítiozinho, e aí vira uma outra Vira história, uma outra né? história. Mas até então o que a gente via em grande mídia eram histórias ruins, né? Precisa, né, É, agilizar, né? Precisa. mas agora que o capitalismo também, né, pegou e Agora todo tal, né? mundo, os caras estão no mundo inteiro, Agora né, estão velho? fazendo o quê? Aqueles drinks, né? Na Nos, Rua Augusta, em Pinheiros. umas puta construção louca, nos picos com cerca, né? Os caras ficam ali com. Porque a questão, tá, né? Assim, putz, você vai lá, aí você vai consagrar a medicina. Putz, aí você ouve o relato, não, eu vi várias coisas, eu senti várias Sim. coisas, não sei o quê. Quando eu vou para um negócio ali, né, pô, aí tinha os irmãos ali Funiô nesse ritual, que depois foram passar um tempo em casa, esses, né, aprendi muito com eles, não sei o quê. E os caras vão fazer o trabalho, tinham chavantes, tinham alguns representantes de algumas populações, isso foi no interior de São Paulo. Não passava por essa questão que as pessoas falam hoje da apropriação cultural mesmo, né? De você Exatamente. desvirtuar esse lugar, não levar em consideração nada da história, o que aquilo representa para um povo, tanto no ayahuasca quanto no daime. Você Exatamente. tira a questão da consagração e tudo que ela representa e traz ela para um lugar de fetiche espiritualista zen É, tipo budista. um enteógeno que dá superpoder. Sim. Só que, cara, que assim, né? Aí que você senta no rolê, aí você, pô, já tem uma certa experiência. Você fala assim, mano, é o seguinte, vocês ficam falando que essa merda que eu tô tomando aqui é divina, divina, é divino. Se Deus existe, velho, eu quero ver agora. Cadê? Cadê? Cola aí com nós. Cola, vai ter que aparecer, porque, velho,
eu tô me sentindo bêbado só, né? É uma sensação inicial meio que parecido. Se você não está acostumado com uma moleza, você não perde a consciência nem os movimentos, mas você sente, né, o coração batendo, a pressão sobe Aham. um pouquinho e tal. Na verdade, assim, não tem verdade nenhuma aqui no que eu vou falar. Mas a sensação que eu pessoalmente tive foi de uma percepção maior do meu corpo. Todas as coisas estão aqui no meu dia a dia. Exatamente. Mas eu consagrei e o que eu senti foi que as informações, eu estava tendo acesso a essas informações que eu não percebo no meu dia a dia. Só isso. Não me senti louca, chapada, não Porque o fiquei que que doidona. acontece? É assim, para mim acontece, né? Existem verdades Eu aqui, ó, mentirosas, verdade, para falar a verdade, é, né? verdades mentirosas e mentiras verdadeiras. Ninguém Sim, é dono da razão, sim, somos sim, únicos, né? E sim, a verdade, acho que é essa múltipla interpretação, né? Ainda mais de uma coisa tão especial. sim. E aí, quando você senta, eu sentei e falei, mano, quero ver, é o seguinte, acabou, já era. Aí, quando eu fecho o olho, quando eu olho o olho, o céu estava estrelado, é uma viagem psicodélica. De olho aberto, assim, começa a cair o céu. Cair, as estrelas formam uma mandala, um desenho, e cai. Eu olho de novo, aí eu vou mais para cima, cai, cai. Quando eu abaixo a cabeça e olho o que estava acontecendo ao meu redor, olho a fogueira, olho as pessoas, procuro a minha companheira que estava no rolê comigo já, nessa primeira vez. Quando eu olho o que estava acontecendo, eu falo, meu, esse negócio é muito louco. Eu, Mas você foi buscar medicina de livre e espontânea vontade? Preciso saber como me curar. não, Porque você tinha contato com isso, com alguém, tem um nada. amigo. Eu tinha uma amiga de trabalho que é amiga minha até hoje, que é artista plástica aqui de Jundiaí, que tem puta, um trabalho maravilhoso em Jundiaí, que é o Somos Drum, né, que são pintores, Uhum, muralistas. Ela e o Santiago, que é argentino, é um casal. Muito bom o trabalho deles. Que trabalhava comigo no cinema. Que a gente entendi. conheceu ela fazendo figuração num filme da Coca-Cola da Copa de 2000, sei lá, alguma coisa. E ela era pintora da Quebrada também. Só que ela é linda, né? Ela tava fazendo figuração no comercial da Coca-Cola, ela olhou a gente pintando o cenário, falou, posso falar com vocês, tal, tem uns trampos, e foi trabalhar com a gente. Classe reconhece classe, né, no rolê. Exatamente. Só que ela já trabalhava com a medicina há muito tempo. Ela falou de mim, isso pode te Entendi. ajudar, isso pode te ajudar. E ela me apresentou, junto com uma pessoa, a medicina do cambô, dos Runicuim, que é o veneno dessa rã. Que é um veneno, que é uma jiboia de boca aberta, que entra no teu corpo, incompatível com glóbulos vermelhos, então ela arranca tudo que não for seu. Limpou ali. E aí, simplesmente, uma preparação para uma cirurgia que demoraria 5 meses, eu fiz em Você passou por essa 30 experiência dias. dessa medicina. Passei. Eu tomei durante um mês, assim, uma dose cavalar de risco dessa medicina. Só que Mas como que você toma? Como que. é por escariação, né? Então Ah, tá. você tem Faz o um. veneno dela, que é tirado para funcionar, é tirado na lua certa. O animal não é sacrificado. Quem pode tirar é o xamã ali, ou o pajé, né? Uma pessoa que tem. Ele tira uma palhetinha, que fica com uma cera num palito como se fosse uma palhetinha mesmo. Aham, Aquilo é aquecido, ele dissolve, e aí você vem com um palitinho, ele queima a tua pele, tá. ó, e aí quando queima, abre um buraquinho e põe essa medicina. Dá 10 segundos, você pensa que você vai morrer, porque é como se fosse um Você tá animal mesmo. envenenado. Você está envenenado, um animal entra, quando cai no teu coração, e teu coração começa a disparar esse troço que não pertence, isso não pertence a você, ele sai dilatando e circulando sangue por todo o teu corpo. Então, onde tem sangue parado, principalmente, em meu caso, no fígado, por conta do nível de inflamação, simplesmente eu tomava acabou, dava 40 minutos, ia pro banheiro e soltava umas coisas que pareciam que eu estava catando no ferro velho. Então, esse processo, meu, zerou, e eu não precisei fazer, e eu tinha que fazer uma cirurgia, porque eu caí de skate, né? Num skate park. E eu tinha quebrado a rótula do ombro. E eu tinha que botar uns pinos no ombro. E eu tinha que botar uns pinos na perna, porque eu tinha subido Caraca. um acidente na capoeira recentemente. Mas também, né, você, altas aventuras, né? Tô falando, achando que você vai falar, não, porque eu caí de um andame, tropecei. Não. Não, é o skate E e capoeira. essas foram por conta disso. Entendi. E aí o que acontece? A minha companheira falou, mano, vamos lá experimentar ayahuasca. Eu falei, não, encontrar lá esses malucos loucão, meus amigos que tomaram ayahuasca, ficaram tudo chapado, não tô legal.
Mas quando me apresenta ela vem trocar ideia comigo e me dizer a real. Fala, mano, a fita é essa, a vida é essa, e as suas questões são essas. Eu passo 1 ano e meio praticamente em depressão, consagrando quase toda semana, porque eu fui indo atrás. Me propus a esse trabalho de ir atrás, na De mão de xamã, entender. de entender. Por que eu me relaciono sexualmente dessa forma? Por que eu olho a mulher dessa forma? Sabe? Por que eu tenho esse fetiche? Por que eu tenho essa ojeriza? Por que eu tenho esse preconceito? Por que meu pensamento pensa dessa forma? Por que tem uma cosmogenética em volta de mim que me traz hábitos e me traz disparos inconscientes que eu não controlo? Então foi 1 ano e meio buscando o entendimento da minha pessoa. Ah, puta, é minha mãe. Aí eu volto com 3 anos de idade, me recordo desse trauma com a minha mãe e trago para as mulheres da minha vida. Aí pego o álcool, pego o meu pai que foi alcoólatra, pego meus tios que foram alcoólatras, pego o fim dele, que é decorrência do alcoolismo. E por que eu sou alcoólatra? Porque eu estou seguindo o mesmo Porque passo. todas as suas histórias já estão lá, antes A história de já está você. contada. Antes de A você. medicina, ela rompe com o tempo e Sim. espaço. Aí quando você consegue alcançar um determinado momento dentro da medicina, ela te convida para um passo a mais. Aí ela te diz, eu não sou um enteógeno, bebê, eu sou uma deusa. Eu faço parte de um grande espírito. Alguns me chamam que eu sou parte de um espírito chamado Jurema. Eu sou uma deusa. Você não acredita em Nossa Senhora? Alguém não acredita em Shiva, Sim. em Kali, em Parvati? A nossa vantagem é que tem uma deusa que ela tem um transmissor. Esse transmissor é chamado ayahuasca. Né, que é usada há 5.000 anos, uma tecnologia ancestral que faz você sentar na Lua, se você tiver capacidade psíquica para isso. Sentar é fácil, voltar é difícil. Porque também tem uma questão que as pessoas muito levam as medicinas, no geral, como a única responsável pela cura. Não. Como se nosso corpo não tivesse nenhuma responsabilidade para que Não. aquilo aconteça. Ela faz a né? parte dela, você tem que fazer a sua. Isso, eu acho que é importante a gente falar disso, né? O que acontece? Porque você foi 1 ano e meio lá ficar buscando e você foi resolvendo um monte de... entendendo um monte de lugar. Tainá, não existe nenhum processo com qualquer, pelo menos que eu conheça, populações originárias que consagram a ayahuasca, desde os Pichibo no sul do Peru, né, que são maravilhosos, a todos, né, todos ali, os acrianos, Rondônia, todo esse povo, não existe se não houver materialização. Porque existe um código dentro desse lugar, e transcende esse lugar, que é um código de magia do povo cigano. Que eles dizem assim: o ilusionista é aquele que mostra como faz o truque. O mágico é aquele que apresenta a magia. Então, o Ocidente toma ayahuasca, aí vê a magia, vê quando era criança, sente, entende o que está fazendo de errado, não sei o quê, fala, nossa, eu me curei. E continua a vida achando que encontrou... E tá tudo resolvido. Né, aquele lugar. Não. O ritual é só a porta para abrir e a vida é a porta para fechar. Porque se você retorna para esse mesmo eu recorrentemente, a gente sempre passa por ali. É um retorno eterno, né? Mas se você retorna sem ter feito o seu movimento, o buraco sempre vai ser mais embaixo, é uma espiral. Vira uma espiralzinha. Não existe você consagrar, assim, né, no meu posicionamento hoje como facilitador, porque se eu falar que eu sou xamã, mano, não sou xamã, tá ligado? Xamã é um termo que veio lá da Sibéria, que foi absorvido a partir dos anos 60, nessa redescoberta das técnicas ancestrais de cura. E todo mundo é xamã, né? Xamã de tambor, xamã de não sei o quê, xamã de barulhinho, xamã de... Não. Eu sou médium e eu sou ayahuasqueiro. A minha experiência com a medicina, que para mim é um transmissor de algo divino, a minha experiência, eu posso já te conduzir a um processo. A minha experiência de vida pode te ajudar a conduzir. E a minha mediunidade me auxilia nesse processo. Então eu faço jornadas, eu pego na tua mão e vou até onde você foi e volto para você. Eu não sou xamã, não tenho esse título. Porque eu não tenho essa ancestralidade, eu só tenho esse eco. A minha avó, que era curandeira, a minha bisavó que estava no mato, junto com os encantados, Pancararu, eu não. Então o que me sustenta é esse eco. Você é o pó das estrelas, né? Que vieram antes. Quando eu preciso de ajuda, eu chamo esse eco e escuto essas vozes.
E essas vozes que me conduzem num trabalho espiritual. Porque essa é a minha escolha. Há quanto tempo você veio esse 8 momento anos. de consagrar a idade do teu filho? A idade do meu filho. É o meu mestre. Os dois. São os únicos que me falam a verdade, sempre. E me E disciplinam. você morava em São Paulo, São Paulo. e aí você vem para Jundiaí. Quando? Há 3 anos, um pouco antes desse processo pandêmico. Nós viemos, começamos um trabalho de São Paulo, já queria me deslocar desse lugar do cenário. Você saiu do galpão, o que você fez? Nada, vim para Jundiaí. O galpão tá lá. Continuei no galpão. O galpão ainda existe. Aí nós abrimos um espaço em Jundiaí, junto com um pessoal que já era de Jundiaí, Tá. que é um oraculista, 2 oraculistas e 2 ayahuasqueiros de longa data, que já trabalhavam com essas jornadas e que eu conheci em outros lugares. Então a gente juntou as forças, né, e para abrir um espaço em conjunto, porque nossas egrégoras se conversam, literalmente. Entendi. Então a gente fundou esse espaço, onde que não era só isso, porque eu, por exemplo, eu tenho esse lugar da manifestação, então a gente abriu uma ateliê de cerâmica, Sim. onde que a gente trabalha com essas figuras ancestrais do feminino, da própria Mãe Terra, ou do feminino, não precisa falar Mãe Terra também, porque a gente trabalha nessa busca do nosso próprio inconsciente, né? Então, através do que foi feito há 20 mil anos atrás, que ninguém vai poder dizer o que é, mas eu me identifico em algum lugar, a gente tenta perpetualizar essa imagem que é anterior à própria religião. Mas você como um agente catalisador dessas histórias todas, dessas vivências que a gente não entende. Não entende. E aí eu vou trabalhando com o barro, e o barro vai me ensinando, vai me curando o barro, vai me curando, porque é uma ferramenta também muito poderosa. E aí, a partir dele, nesse lugar, eu também trabalho que é a veia artística, né, nesse sentido. Eu trabalho com essas jornadas com a medicina. Você conseguiu, então, fazer não essa junção de mundos, porque elas são histórias transversais, né? Elas estão ali já, a gente que separa, precisa separar as coisas, né? Para o mercado, enfim. Você vem para Jundiaí, então, numa proposta já de ter o ateliê, como chama? Chama Dança da Vida, Escola de Desenvolvimento da Consciência. Então é um espaço onde que a gente somos em 4, onde que a gente trabalha com diversas técnicas, né? Desde da cerâmica, arte-terapia, trabalhamos com técnicas algumas coisas, porque tem uma personalidade muito própria. A minha companheira, por exemplo, ela trabalha com esse lugar do feminino, mas o feminino posicionado dentro da sociedade, né? O apoderamento, né? Questões relacionadas a esse sagrado uterino, né? Mas posicionado, né? A mulher em luta, em posição de luta. Aí tem um outro camarada que trabalha com oráculo, mas com a visão simbólica do oráculo, ou seja, o símbolo e o oráculo como ferramenta de autoconhecimento para a vida, para o cotidiano, para o dia a dia. Tem a Malu, nossa outra companheira, que é a companheira do Heron, que trabalha com tarô e trabalha ela é analista também. Tem uma outra companheira ali que trabalha com terapias corporais. Então a gente é esse coletivo. Fizeram um megazord de experiências, de entendimentos e formaram um ser. Exatamente. E dentro desse ser tem essas regras, né? Assim, tem essas normas, né? Do que nós estamos fazendo aqui, por que nós estamos desses aqui. Propósitos aí. Exatamente, que se conversam e se cruzam. Mas por quê? Porque esse lugar da ayahuasca é muito louco, né? Por que eu falo que eu sou ayahuasqueiro? Porque ela chegou até mim. E eu acolhi ela. Demorou, mas acolheu. E ela começou a me mostrar outras coisas. E só quem consagra bastante tempo e tem essas possibilidades, eu não posso nem dizer que consagra bastante tempo, porque eu não consagro há tanto tempo assim. Mas algumas pessoas têm essa possibilidade. E essa possibilidade é de você conseguir ocupar o universo, ver coisas, sentir, ouvir coisas e entregar a mágica para a pessoa, auxiliar a pessoa a desvendar, nem que seja uma situação emocional ou um trauma. Nem que seja
o que a pessoa precisa. Para a pessoa acolher as dores, porque a gente vive muito numa sociedade good vibes, onde a gente não tem o direito de acolher nossas dores, né? Exatamente. Olhei, fiz terapia, sarei dessa dor aqui, né? As pessoas, o luto, né? O luto, você tem vários momentos do mesmo luto durante a sua vida, E é fundamental né? o luto, E né? as pessoas não gostam de acolher, a gente aprende que a gente não pode porque é sinal de fraqueza. É fraqueza. Você acolher suas dores, né? Ou é mimimi quando você acolhe, Exatamente. ou é fraqueza, né? Mesmo porque, assim, a dor é inevitável. Sim. O sofrimento, pela incompreensão, ele sim é negociável. Mas a dor faz parte de tudo. Ela é um sentimento que faz parte, né? Não é só a dor física, né? Sim. A gente sente isso o tempo todo. E acho que o desenvolvimento de consciência é justamente entender que nós somos essa diversidade de sentimentos e que a gente não precisa escolher um caminho. Ninguém compra uma zona de conforto. A gente tem que saber de onde a gente está saindo e para onde que a gente vai. Só isso. O que encontrar no caminho faz parte. É ter essa estabilidade emocional de lidar com o cotidiano. Não importa a forma que ele se apresente. E é esse que é o nosso trabalho em conjunto lá, é nesse sentido. É ter um posicionamento político, ter um posicionamento interno enquanto indivíduo. Porque, não, assim, eu acho difícil você não ter um posicionamento político com toda a sua trajetória e as coisas que você me conta, né? De ser um ser político e reconhecer isso desde da tua Desde a infância. minha infância. Passar por todos esses processos da arte e mesmo da medicina, é impossível não se colocar politicamente, né? Tainá, como é que você consegue estar numa universidade na PUC, né, em 99, só os bonitinhos das sociais, né, que é aquela classe média que quer virar pobre? Sim. Desculpa, amigos. Eu tenho, né, talvez nunca ninguém escute, mas enfim. Meu, mas e você tem aquele meia dúzia da Kombi que entrou na bolsa, porque tinha aquela lenda de ser uma instituição filantrópica, que, né, enfim, aquele rolê. E aí você tá trabalhando em artes plásticas na faculdade, com as minas, trabalhando na Bienal e tal. Aí alguém chega pra você e fala, velho, ó, vai ter uma parada aí, nós vamos sair amanhã, hoje à noite daqui, porque tem um acampamento. Você lembra aqueles 2 caras de Osasco que você conheceu? Então, os caras foram assassinados lá em São José dos Campos, mano. 2 jovens. Os moleques eram firmeza. Falei, sério, velho? Não, vamos colar lá tal. Aí você vai para um acampamento do Movimento Sem Terra lá, aí você vê a tropa de choque na porta, fazendeiro dando um tiro. Aí, cara, você fala assim, velho, é o seguinte, meu. Ou você é homem, ou você não é homem, velho. Assim, no homem no sentido assim, De escolher o lado da luta. escolher o lado da luz, se posicionar. Eu falei, não, velho, vou ficar aqui nesse barato aqui. Como é que eu posso ajudar, velho? Então tá, então assim, dá pra gente. Aí pergunta mais velho, né? Como é que a gente pode ajudar? Bom, vocês podem organizar, levar abaixo-assinado, fazer coleta de alimentos, né? Vir pra cá quando a gente sempre, quando tiver a tropa de choque, vir pra cá, não sei o quê. E aí você vive nessa paralelo, tá E ligado? tem um negócio muito louco, assim, que eu percebo quando rola, por exemplo, a manifestação do movimento negro aqui e tal. E eu sempre tive essas questões de saber qual que é meu lugar na luta antirracista, por exemplo, né? E aí, uma vez, um amigo falou assim, empresta teu corpo, porque ninguém vai atirar bala de borracha em você. Exatamente. Então, sempre que tem, porque assim, é muito. Qual que é meu lugar nessa luta para além da óbvia? Humano, né? Para além da óbvia, né? Eu tô Exatamente. partindo ali do lugar que a gente já tá no óbvio. Exatamente. Tem gente que não tem essa consciência do óbvio ainda, né? É uma caminhada. Mas é muito desse. Tá, empresta seu corpo pra luta, porque se você estiver na frente, Exatamente. a gente corre menos risco. Você tá lá, né, com a bandeira do Centro Acadêmico de Ciências Sociais da PUC de São Paulo, tem uns loiros lá na frente, tem uma Sim. galera. Pô, então, assim, não dá pra chegar dando tiro mais, né? Então, Sim. sempre tem a negociação, dá um Sim. tempo, não sei o quê. Mas você acaba na troca, né? O importante é a troca e o contato. Você acaba aprendendo muito, Claro. trocando muito, vivenciando muito. Foi a segunda vez que eu me deparo com o contato direto, porque esse lugar acolhia as pessoas ali no Brás. Então eles iam para lá e o E o padre... Brás é um lugar muito complicado. Muito complicado. Muito complicado. Ainda hoje, né? Com os imigrantes, Continua mesmo o trabalho análogo à escravidão, enfim, você tem uma série de questões ali
que, assim, simplesmente só fecha o olho e passa que Putz, eu vou você falar não vai uma conseguir. coisinha assim. Imagina, no Brás, aí você pega as instituições ali de tecelagem, né? Porque você fica filmando de madrugada, e você sempre para filmar no lugar, existe alguém um produtor de set que vai na frente, conhece o cara dá permissão para filmar na quebrada, e lá o Brás é uma quebrada também. Sim. Aí você acaba conhecendo o cara e vai trocando ideia. Meu, os imigrantes chegam, são ilegais, né? Dentro de certo, né? Só estão pela sobrevivência, né? Os A bolivianos. gente fala dos ilegais, eu sou do mundo sem fronteira, mas assim, ilegais porque não consegue documento quando chega, É. venda de, né? Aí você pega a estrutura ali, tá aí no negócio, você tem eles, se você vê os galpões deles ali, você chega às 4:30 da manhã, os caras estão vendendo na rua o ranguinho deles ali, a comida deles, os caras enfiam ali na boca, já some que nem formiga, entra nesses prédios, e os caras ficam 18 horas sob a pressão de ser denunciado para voltar. Só que aí você vai ver o que redor existe uma população que tem nome, número e série em um país que bancam isso aí, são os senhores. Existe uma religião e uma população que bancam esses outros, que bancam outros. Você tem 3 continentes envolvidos ali. Então você tem os velhão lá, dono que estão envolvidos com a política, com a polícia ali, mas é uma população, é uma etnia. Aí você tem um outro de um continente, aí você tem uma outra população de outro continente Quer ali. dizer, Aí você tem um outro a ali. dominação ainda, essa dominação por classe e raça, ela existe, né? Existe, porque é os caras que estão no poder, mano. Tem um cara que tá no poder, pega aquele cara que chegou, aqueles caras que chegaram no Brasil agora, que tomaram o poder né, de forma a máfia deles, essa máfia controla as pessoas que estão passando fome, né, por uma condição o Brasil Porque aí, né, fome é um lugar bem interessante para o capitalismo, porque a pessoa se sujeita a tudo, qualquer coisa, se sujeita a a tudo, qualquer né? coisa. Pra, faz a máquina funcionar, a vida dela não vale muito, porque, né, vai ser Fome, mais um né? indigente, né? Exatamente. Vai ser enterrado sem nome, sem pátria. Quantos ali no Brás, trocando ideia com os caras, na Baixada da Aclimação, onde tem a igreja ali do padre, né? Do Do Júlio. Júlio Lancelotti. Isso. Então eu morei ali na Aclimação uma época, assim, mas né, trocando ideia com os caras, não sei o que, o cara fala, meu, o cara é engenheiro, manja pra caramba tecnicamente, o cara não sei o que, falou assim, mas e aí? Falou assim, e aí é assim, irmão. Você quer andar o dia inteiro para ver se você consegue um pé de pão no final do dia. Se você não conseguir, você vai tomar 1 litro de gasolina para poder dormir. Aqui, velho, eu tô lavando um carro por dia aí e nem como com esse dinheiro eu guardo. Qualquer lixo que eu passar aí, eu consigo algo para comer. Aí você fala, nossa, que cara tá se humilhando, não sei o quê. Vai passar fome, velho. Vai andar o dia inteiro no meio de escombro de guerra, que é onde foi para aquele lugar para destruir, né? Que tem aquele negócio da maldição branca que Sim. começa, né? O primeiro país que se levanta e o primeiro país que se ferra, a França taxa os caras até hoje, vira ponte de tráfico de droga para os Estados Unidos, submetem os caras ali numa merda completa, né? Não dá nada. Vai passar fome, vai ver seu irmão morrendo de fome ali. Sim. Você vem, já morreu todo mundo, você vem para cá e consegue pegar no lixo comida. Eu estava ouvindo depoimentos de pessoas que foram para a rua, principalmente durante a pandemia, né? Porque a classe média brasileira, ela acha que está muito perto da elite e ela está mais perto do morador em situação de rua do que da elite brasileira, vamos combinar, né? E aí estava ouvindo relatos de pessoas que tinham sua casinha, um aluguel, viviam da pensão, né? Pessoas de idade, né? Passei por uma moradia de rua que a tupperwarezinha da mulher estava tudo lá, a panelinha areada, sabe assim? Tinha uma estrutura de uma casa antes dela estar naquela praça, né? E aí vem esse relato de que nos primeiros dias é muito difícil, já comeu comida estragada, já passou mal, depois se acostuma. Como você acha normal viver nessa porra? Como você acha normal passar, só fechar o vidro do carro, pra ninguém te incomodar, pedindo uma moeda, fingir que tá no celular enquanto tem alguém com uma plaquinha de fome? E como seguir a vida? Como assim, seguir a vida? que é esse exercício que a gente faz em algum momento, que é seguir a vida, Dimitri, porque
É difícil dar conta de toda essa difícil demanda, dar porque conta. você não vai salvar. Não vai salvar. Mas o mais difícil é você, eu acredito nessa classe média, Tânia, é não aceitar o privilégio, mano. Porque a partir do momento que você aceita o privilégio, você consegue ter empatia com o próximo. Porque você se coloca na tua coisa e fala, Sim. mano, não é bem assim, sabe? Porque a gente vive num lugar hoje, numa sociedade que não existe empatia, meu. Sabe? Não existe solidariedade. Porque não se trata de você tirar o que é seu para dar para eles, para qualquer um. Se trata de a gente Que é cumprir. isso que se vende, inclusive, né? Ah, e o comunismo, o socialismo, todo mundo vai Não, ficar pobre. Não é sobre não é. isso, É né? aqueles que estão sobrevivendo em cima do tráfico de droga, aqueles que estão vivendo em cima da miséria, que estão vivendo sobre essa estrutura, pisando sobre essa estrutura, andando sobre essa estrutura, porque isso dá dinheiro. Sim. Ó, vou te contar uma parada muito louca, assim. Não sei se dá tempo para falar ainda. Dá. Eu trabalhei no manicômio judiciário de Franco da Rocha. Quando eu entrei na faculdade, era muito tedioso o rolê. Aí apareceu a oportunidade de um estágio. Só que eu precisava, acho que tá no segundo semestre, terceiro É o semestre. Juquiri, né? Não, é que assim, Ah, tem o tá. Tem o Juquiri, Juquiri, que aí já tem estava uma... fechado. Não, tá aberto. Tá aberto o Juquiri? Eu acho. Porque eu lembro que na luta antimanicomial teve toda uma reformulação que muda de nome, Muda de nome, muda um pouco a estrutura. finge que não é mais aquilo. Mais ou menos, né? Aí você tem um manicômio judiciário feminino e masculino e a FEBEM. Aí eu fui trabalhar no manicômio judiciário masculino e feminino. Né? Falsifiquei o documento na faculdade, lá na Fundação de General Preso. Eu quero deixar claro que esse crime já prescreveu, inclusive. Já passou muitos anos. E eu fui trabalhar lá. E aí você se depara com esse lugar do sistema, a gente tá falando do sistema, né? Esse lugar do sistema, mas aquela coisa do contato. Do contato. Eu não estudei nada disso. Tudo que eu tô falando é que eu vivo. Sim. Posso estar completamente errado, mas é a maneira que eu estou vendo as coisas. Aí você tem pessoas do Brasil inteiro que não fizeram nada. Então, meu segurança, que era capoeirista, o Tonho, ele era um menino de 19 anos, que não podia estar lá, de Goiás, que ele era gago, então ele tinha uma dificuldade de comunicação, porque eu fiz uma coisa que não podia, que era ter acesso ao prontuário, não podia, mas as meninas eram firmeza. E fui lá e li, para saber com quem estava do meu lado. E o cara nada, ele roubou uma bicicleta, não conseguiu falar o que fez, os vizinhos tinham medo dele, porque ele era forte capoeirista, a avó faleceu, não tinha para onde ir. Ah, manda pro manicômio, arruma uma vaga em São Paulo, o cara vem com 18 anos, um cara lindo e maravilhoso, negro. E lá, os caras ficam dopando, tipo o filme Bicho de Sete Cabeças, mano. O bagulho não acabou, é igualzinho. Esse filme eu acho importantíssimo até hoje. Sim. Assim, ele é muito representativo. Ele é muito representativo, porque ali você tinha corpos dilacerados, corpos femininos e masculinos violentados, mas assim, não é tipo um fato de uma pessoa como o filme coloca, né? Interpreta uma pessoa com todo respeito ao bicho de cabeça. Eram centenas. Você sobe a colina, entra no manicômio feminino, judiciário, você tinha 40 mulheres ali, 20 jogaram no pátio, que estavam jogadas ali há 20 dias, tomando banho de mangueira. Podia ser minha mãe, podia ser minha irmã. Então, porque as pessoas falam, ah, não, mas é louco, problema mental. Isso gera problema mental, inclusive, às vezes é só uma pessoa que... Todos nós temos problema mental. Que tinha um descolar de entender o mundo daquela realidade que a gente tem que participar, que a gente tem, né? Não, tá formatado. O negócio é punk. Vai pro prontuário das minas que estava presa. Violência familiar, violência masculina. A maioria das mulheres, elas foram violentadas. A maioria absoluta. E aí denuncia, e aí... Não, de tanta violência, o inconsciente tenta se proteger e dispara a porra da loucura que tá dentro de todos nós. Por isso que eu acho que todo mundo é louco em algum lugar. Só que a condição de tanto ser violentada, maltratada, torturada, é só ler os prontuários ali. É só se ler. Aí a louquinha entra no mercado e rouba uma calcinha. Então ela, crime legal. Ela vai ficar 5 anos lá. Chega lá, como os caras ficam dando a mesma dose de remédio, uma merda dos anos 60 ali pra eles, e ficam dando comida azeda, porque se eu te contar o caos da cozinha,
E como que era organizado o crime da cozinha lá dentro, mano, é capaz de se alguém falar, eu vou preso, porque Essa questão das cozinhas desses locais, inclusive de cadeia, né? De penitenciária, desde Bangu, né? Enfim, até escola pública, né? A gente tem muito que conversar, né? Se a é gente for falar só de cozinha. só de cozinha, porque o que eu vi ali era o azedo chegava pra eles e o azedo não era feito lá dentro. Só que aí de quarta-feira os caras me chamavam pra comer uma puta feijoada que vinha todos os vereadores comer, mano. O Lilica, quando eu fui ver ele lá porque ele morreu, tá ligado? Um dos meus alunos, morreu espancado, porque tava pedindo comida. Os caras estouraram a cabeça dele na grade. Mas quem estourou? Foram os carcereiros? Não, porque os caras eram gente fina. Os próprios criminosos que pagavam o juiz, aí você entra numa cônima judiciária, você pode ficar no máximo 5 anos. Então os caras simulavam a loucura. Não, nada, assinava ali o juiz, vai que manicômio que é louco. Então o cara colava lá, ficava na suíte, fazia todos os trabalhos. Eu vou no dentista hoje, amanhã eu vou no trabalho comunitário, amanhã. Meu, vai na boate, vai ver onde o cara tá Tinha ligado? uma vida normal ali, amparado Saía em pelo sistema. e que controlava todo lá dentro o esquema. E comia dessa comida boa, tá ligado? Mas a mulher, Tainã, a mulher, velho, por isso que esse lugar do punk, né, que eu tô falando pra você, né, essa coisa que a gente vê nos quadrinhos, quando você se depara com esta realidade mesmo, com essa crueldade, na verdade, das mulheres ali, ó, deitadas no pátio, com coisas inseridas na vagina, com feridas abertas, com HIV positivas, caídas, e na misericórdia das outras detentas, elas rolavam ela de um dia para o outro para não Criar as feridas, criar né? as feridas. E a gente tem essa estrutura muito parecida com os relatos da época da ditadura, dos porões do É a doicode, né? mesma É a mesma condição. dinâmica. Eu até li, acho que algum documento da Comissão da Verdade, eu não lembro aonde eu fiz essa leitura, mas que existia, quem bancou, financiou a ditadura, tinha ingressos e cadeira cativas para ver a tortura acontecer, né? Que tinha esse show de horrores que acontecia com plateia. Enforcamento com plateia, né? Sim. Bater E quem palma. bancava pagava esse camarote, né? Tinha os Pagava esse reis do camarote da ditadura do Exatamente. Brasil, né? E que estão aí até hoje, né? Estão aí. E o cara vem anteontem e diz, né? As cobras eram mentira, não tinha cobra, não. Ah, Só pressão. Mas, e aí tem tudo essa. Por isso que a gente tá falando um montão de coisa, mas passa por esse lugar punk, né? sim. Sabe, pelo punk, mas é o real mesmo. Aquele sentimento que você pode ir no show e sentir aquela revolta, mas é uma revolta, porque a música, para mim, ela é um catalisador, então ela consegue trazer o negócio que você sentir. E é esse lugar, esse olhar a partir dessas experiências e da vida foi trazendo esse lugar, assim. Você nunca vai ser nada, mas sempre vai ser tudo. É uma questão de escolha, E assim, você sabe? de um lugar, de uma referência extremamente violenta, né? Olhando essas veias abertas das estruturas sociais, todas que permearam tua vida, vem para um lugar de cura. Exatamente. Porque o meu corpo não aguenta mais. Meu corpo não aguenta mais. E a cabeça? Mas minha cabeça faz parte do corpo. Aham. Eu acredito que a consciência, ela mora na cabeça, mora no corpo, só que nem a consciência não é o corpo nem a cabeça. Só que eu preciso dessa estrutura, dessa Das duas roupagem para que se coisas, comunique. sim. A cabeça ficou doente. Esse 1 ano e meio curando, era curando essas feridas. Porque eu comecei a identificar em Porque mim assim, tudo você aquilo. falou objetivamente do seu fígado, né? Exatamente. E aí falou da medicina, tal, e a cabeça nisso tudo, ela É tem um que, fator segundo algumas linhagens medicinais, o fígado é o transmutador do corpo. Então, tudo que não presta em você, para ali. para ali. Não dá conta para os indianos, para os chineses. É muito importante o fígado. Porque ele é um transmutador de toda essa energia, porque isso tem que se materializar, isso densifica dentro da gente. Né? Os famosos psicossomáticos, que batem mais de 90%, né, das doenças. E assim, e como tem esse lugar do filho, você se coloca na condição do pai, você vai atrás do seu pai e vê o que ele passou, e vê o que seu avô passou, e vê que, assim,
existem muitas coisas difíceis, ao mesmo tempo muitas coisas boas, mas para além dele existe uma ancestralidade. Existe um lugar. Eu posso me posicionar a partir do que eu sou, porque eles estão dentro de mim. Porque ancestral não é antepassado. Que é bom deixar claro isso, né? Antepassado é o que passou, ancestral que está dentro de mim, está no meu DNA. E se manifesta através do meu posicionamento, se assim eu querer. Né? Porque é uma escolha. Porque é uma escolha, livre-arbítrio. Sabe? E é a cabeça doente. Por isso que a maioria das pessoas que eu trabalho hoje nas jornadas vem deste universo. E que para elas e para mim é uma vantagem. Ah, putz, eu vou ficar sonhando, né, como vende na internet. Ah, o cara foi, descobriu a luz, vive hoje em cima da montanha, papapá, desde os 8 anos na montanha lá, não sei o quê, trabalha no rolê. Beleza. Mas existe uma coisa chamada linguagem, velho. Existe uma coisa sobre experiência. Existe uma coisa que é a maior medicina de todas, que é a vida. Se você acredita de alguma forma que aqui é um ponto de transição, como existem milhares de pontos de transição, a vida é a própria medicina. Então, o meu trabalho, o trabalho espiritual da Tainã, né, maior, o trabalho cósmico, começa quando ela decide encarnar. Sim. Ali começa o trabalho. E vai terminar quando você morrer. Não tem um momento que você encontra a espiritualidade. Se você está comprando, você pode ter um momento que você desperta para esse eixo, né? Acho que o despertar é a palavra, né? Porque dentro desse conceito de espiritualidade mercantil que a gente tem hoje, né? Bem rentável, né? Bem rentável. Diga-se de passagem. Dimitri, caralho, nossa, tanta coisa, né? Nossa, Tantos passeios. Me desculpem, mas é que eu sou meio assim. Não, é que seja a primeira de muitas conversas nossas, assim, para mim é um aprendizado, assim, eu acho que cada pessoa que eu converso, que eu trago aqui no Francamente, seja lá qual a função, qual o desempenho, o papel que ela desempenha na sociedade, né? Durante a pandemia, eu trouxe as travestis que fazem programas na rua, eu trago muito artista, eu trago os movimentos sociais, e eu acho que cada pessoa que vem aqui é um portal para mim. É um portal de um outro mundo que é só dela, que é só ela que vê, assim, que é só ela que vive, né? E essas experiências são bastante importantes, assim, e foi assim, um prazer enorme te ter aqui, né? A gente se conheceu agora, né? É assim que funciona, gente. Dentro desse lugar, né, dessa espiritualidade que não é essa vendida, né? Porque não tem como vender isso. Se você vender isso, não é mentira. Você negocia, você troca. Sim. Você está no posicionamento de sustentação. Então, o portal é seu, você que conduz. E isso é muito importante. É um papel social muito fundamental. Mas o portal é seu, você que mantém, você que sustenta, você que conduz. Então, o posicionamento de cura nesse dia é teu. Eu estou sendo curado por você. Porque você está me dando a liberdade de dizer quem eu sou. Milhões de disparos inconscientes meus estão sendo livres. Eu estou fazendo um exercício de presença. Porque quando no presente eu penso que fui, significa que eu vivi aquilo, não estou mais lá. E posso ser outra coisa. Então eu estou no presente. E você sustenta isso de várias formas. Não só com a tua presença agora. Você sustenta isso em tudo o que você sabe que você faz para estar ali. Aí, nesse posicionamento. Então, no caso aqui, quem está no posicionamento de curador é você, dando a oportunidade para as pessoas colocarem os seus sonhos. Não vou chorar, tá? Peraí, ok, tá tudo bem. Dá suas redes sociais aí pra galera te achar o trabalho, o seu trabalho. Fala pra... Eu vou deixar para quem tá ouvindo na rádio, pega papel e caneta e anota, mas vá até as redes sociais do programa Francamente para você pegar, vou deixar os links, tudo, para quem quiser conhecer mais sobre a medicina. Então, porque assim, a gente sabe que tem muito curioso e tem muito picareta. No sentido de tem um monte de gente neste momento se oferecendo enquanto facilitador, né? É por isso que eu não tenho rede social deste trabalho. Eu trabalho muito mais por indicação e que é muito difícil para mim, a gente passa muita necessidade, porque você conhece alguém que precisa de ajuda ou de uma possibilidade de ajuda, digamos assim. Sim. Então eu confio em você. Se você confia nela, eu confio nela. E entendo a entrega da outra pessoa. E ela chega até mim.
Então eu trabalho dessa forma, nessa construção de rede. Eu nunca atendi ninguém que não fosse indicado por alguém, Entendi. porque é muito sério. Não se Sim. compra Deus na internet, para mim. Agora, processos coletivos, vamos se experimentar nesta energia, naquela, é uma situação. Mas o meu trabalho com a medicina hoje é assim, eu conheço a Tainã. A partir de que eu olhei no seu olho, senti a sua vibração, você sentiu a minha vibração, nós temos um trabalho. E nós já se reconhecemos. Nós temos empatia. Então, não tem esse lugar de trabalho público. Entendi. Porque é um risco muito grande. Para fazer festa é fácil. Mete um coquaro, mete Shiva, Kali, faz um negócio bonitão, enche de luz, põe uma fogueira lá no meio, arruma um sítio, serve a medicina e fica lá. Beleza, vai ajudar, vai. Mas é muito sério o rolê. E uma medicina é como se fosse um veneno também. Se não tem a dose certa, a forma certa e a condição certa, eu posso ser responsável por uma tragédia. Então, não atendo desse jeito. Existem mestres, taitas, xamãs reais que trabalham desde os 9 anos de idade que aceitam isso. Pode ligar, ver, não conhece, vai. Mas aí é janela. Só que eu sou do mundo urbano, e você sabe, semelhante cura o semelhante, e o que o semelhante me ensina é que eu preciso conhecer, porque aí a gente tem elo de empatia. Essa é a minha tribo. Eu não tenho pessoas de outras tribos, compreende? Entendi. Mas a gente tem o Instagram do meu trabalho de cerâmica ancestral, de etnoarte. Temos um Instagram, então, para você que está nos ouvindo, nos vendo. O meu pessoal é Dmitry Kuriki Yoshinaga, né? E o Instagram do meu trabalho de cerâmica e um pouco de cenário é @caravana.arte. Caravana.arte, facinho de achar. Vai conhecer o trabalho do Dmitry. Eu vou deixar para vocês tudo linkado no vídeo do YouTube. Lembrando que esse programa fica ao vivo pela Rádio Difusora, do meio-dia, neste caso até as 2 da tarde. E depois você pode ver o rosto do nosso convidado, conhecer, olhar no olho do nosso convidado aí no YouTube. Vou deixar... vai lá no YouTube Tainã Franco e acha a gente vai estar lá e você pode deixar rolar esse papo enquanto você lava a louça, faz aquela faxina ou simplesmente deita no seu sofá e escuta essa conversa acontecendo. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada mesmo. Galera, é o seguinte, siga o programa Francamente nas redes sociais. Eu vou deixar para vocês todos os contatos do Dmitry, enquanto artista, dos outros artistas que também passam por aqui. A gente está sempre lançando som, mostrando trabalhos de artistas incríveis e hoje não foi diferente. É isso, obrigado pela companhia. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente, com Tainã Franco.